Quando nosso garoto acorda, ele já está firmemente amarrado. 2 de seus chamados irmãos o chamam de vergonha para a família. Eles não têm absolutamente nada de mana. Crono lhes lança um olhar letal para mostrar que eles já estão mortos por fazer isso. Mas aqueles bastardos apenas riem. Eles colocam iscas de monstros bem em cima de sua cabeça. Agora, nosso garoto está absolutamente irritado. Seu olhar seguinte é o suficiente para assustá-los. Eles fogem o mais rápido que conseguem, mas antes que ele consiga se soltar, um problema muito maior aparece. Uma enorme besta rinoceronte, o chefe desta floresta, está realmente faminta. Ela avança para comer nosso garoto como um lanche pequeno, mas Crono age rápido. A única coisa que o rinoceronte consegue saborear é a corda. O rinoceronte irritado não pode simplesmente deixar isso pra lá. Ele faz o melhor que pode para pegar nosso garoto, mas ele facilmente desvia de cada ataque. Então, é a vez dele de atacar. Enquanto isso, os pirralhos, que o deixaram na floresta para morrer, voltam para a propriedade da família. Assim que entram, ouvem passos pesados. No momento seguinte, a porta voa para o quarto e bate um pirralho direto na parede. Todos ficam chocados e morrendo de medo ao perceberem quem é. É nosso garoto voltando com a cabeça de um rinoceronte. Ele não está aqui para brincar. Ninguém consegue acreditar em seus olhos. Eles conhecem esse garoto, Sig, como um perdedor sem mana e sem poderes. Então, o que aconteceu com ele? Veja bem, o mais forte espadachim, Crono, agora controla seu corpo. Ele tem uma segunda chance neste corpo depois de falhar em derrotar Gilgran, o rei necromante. Gilgran destrói sua vila e transforma todos os amigos de Crono em mortos-vivos sem mente. Aquele bastardo nem poupa sua esposa. Apenas para zombar do nosso cara, ele fura o corpo dela, que agora é um morto-vivo, bem na frente dele. Então, Gilgran coloca uma maldição em Crono, que bloqueia sua mana para sempre. Ele o joga para os mortos-vivos que um dia foram sua família. Nosso cara simplesmente não pode deixar esse bastardo viver. Ele morre com uma fome ardente de vingança que o Deus das Trevas ouve seu chamado. O Deus concorda em devolvê-lo ao mundo dos mortais apenas para ver como ele vai se vingar, mas com um limite. Ele pode usar mana infinita e imparável por apenas 3 minutos a cada dia. Agora, de volta ao presente. Os outros assistem em admiração e medo. Eles se questionam como diabos Sig mudou tanto. Pulsos de mana irradiam de seu corpo. Recusando-se a prestar atenção aos comentários sarcásticos, ele simplesmente responde. É inútil para ele pensar demais. Ele tem um único objetivo a alcançar de qualquer forma. Com seus poderes, ele chama Gilgran de bastardo e exige encontrá-lo. As outras crianças ficam boquiabertas ao ver que Sig não está segurando a língua enquanto insulta o chefe da família agora. Uma pessoa rapidamente se aproxima para confrontar Sig. É uma menina de cabelo curto que quer fazer o papel da princesa Durona. Bruno não tem ideia de quem é essa mulher, apenas que ela está murmurando. Ela começa a insultá-lo por não se dar bem com os outros irmãos e tratá-los de forma severa, mas nosso garoto ainda não tem ideia do que está acontecendo. Ela se desculpa em nome dele para todos os outros. Ela garante a eles que o jovem mestre aqui vai levar uma reprimenda adequada. Dizendo isso, ela agarra seu braço e o arrasta em uma retirada tática, deixando todos confusos. Ao anoitecer, entramos na próxima cena, onde o jovem mestre compartilha um quarto com essa garota que está severamente frustrada. Ela questiona todo o seu pensamento de entrar de forma ridícula. Há a parte preocupante dos outros tentando guardar ressentimento contra Sieg mais tarde. Mas Crono realmente não se preocupa com isso. Ele a chama apenas de irritante. Ela o repreende por ser grosseiro com suas palavras. Ela enfatiza que o poder é rei nesta casa. Se esses caras acontecerem em se tornar seus inimigos enquanto ele nem possui mana, as coisas vão se tornar horríveis. Na verdade, o próprio pensamento a faz tremer de medo. Sua reação intriga Crono. Ele agora sabe com total confirmação que Sieg é a única pessoa na família que não pode usar mana. A garota chora e limpa o rosto. Como ela é sua criada, ela tem notado cada uma de suas ações desde que eram jovens. Ela viu sua jornada difícil e o tipo de esforço que ele coloca a cada dia. A tristeza de nunca poder usar magia o pesa muito. Mesmo que a força vital da mana devesse ser parte de cada ser humano, apenas uma fração da população consegue refiná-la de maneiras que possibilitam conjurar feitiços ou habilidades de esgrima. Na escala de 7 níveis de mana, alguns de seus irmãos já estão no 4º nível. Enquanto Sig nem tem chance de começar algo, a vida é sombria para o pobre garoto. Ele sempre foi desprezado por
por toda a família. Até mesmo o quarto que lhe foi dado é insultante. A criada realmente se sente mal por causa dele. Ela acaricia o lado do seu rosto. Essa criada é um pouco afetuosa demais para nosso garoto, mas na verdade, ela estava apontando para a cicatriz em seu pescoço que o Sr. Gusha lhe deu quando ele tinha apenas 5 anos. Existem várias cicatrizes gravadas por todo o corpo do garoto. A criada se lembra de cada uma delas. Todas as misérias que ele enfrentou vieram com esperança genuína e boa vontade. Ela deseja segurança para o jovem mestre, que está muito mais confuso. Ele decide seguir o que ela deseja. Crono garante a ela que será mais cauteloso. Então, ele pega o chá e bebe com satisfação. Ele pede desculpas por preocupá-la desnecessariamente. Isso alegra o humor dela, mas uma pergunta a atormenta. Como ele conseguiu destruir os irmãos mais cedo sem nem usar mana? Crono percebe imediatamente que ela não estava por perto quando ele usou suas habilidades. O problema é que ele nem sabe como seus próprios poderes funcionam. Ele nem é mais Cid. Irritada, ela começa a acusá-lo de usar alguma tática mesquinha. O cara acompanha o fluxo e realmente concorda com ela. A criada faz uma expressão de preocupação. Ela está aterrorizada que coisas ruins possam acontecer com Cid depois disso. Mas isso é algo que ele já está acostumado. Ao mesmo tempo, ninguém nesta família se intimida com um ataque. Surpresa. Justo quando Crono está prestes a perguntar sobre Gilgran, eles ouvem uma batida na porta. Um guarda anuncia o retorno de seu pai, ordenando que ele seja convocado no salão. Nosso garoto não tem ideia de quem esse pai se supõe ser. Ele chega em frente aos aposentos do homem e eventualmente enfrenta a presença furiosa de Gilgran. Gilgran grita com ele por ser um filho inútil. A dura realidade se instala. O cara está atualmente habitando o corpo do filho de seu pior inimigo, Gilgran. Exige que o garoto se aproxime enquanto Crono ainda processa seu choque. Ele se recusa a acreditar que é o miserável filho desta família. Ele está irritado e motivado pela chance de vingança contra a entidade. Crono agora tem a oportunidade perfeita para matar o homem e realizar seu desejo selvagem ao mesmo tempo. Um silêncio ocorre entre os dois no meio da tensão. A realidade é que Crono não pode nem manifestar mana à vontade neste momento. Seria como enfrentar a morte sem nenhuma arma. O chefe da família enfatiza que ele convocou o garoto por um motivo. Após ouvir as notícias sobre como ele dominou um dos irmãos, primeiro ele quer ouvir da própria boca do garoto se isso é verdade. Vindo em seu socorro, a criada começa a tagarelar um pedido de desculpas, implorando por clemência em nome do jovem mestre, apenas para ser silenciada imediatamente. Ela treme de medo enquanto Gilgran garante ao garoto que não tem intenções de puni-lo. Ele só está curioso sobre como uma criança sem mana conseguiu derrotar um dos irmãos mais competentes. Crono olha para seu eterno inimigo com extrema aversão. Do nada, seu pai convoca a aparição de uma bela, mas aterrorizante Hidra morta-viva. O homem lembra a seu querido filho que poder é a única qualidade valiosa para esta família. Se o garoto realmente possui poder, deve mostrá-lo abertamente. Crono encara a besta que deve ser seu desafio, enquanto sua criada tenta fazer o melhor para intervir e detê-lo. O monstro está no nível 6º, uma criatura de classe calamidade que poderia facilmente massacrar o exército de uma pequena nação. Esse Behemoth está enfrentando uma criança literal sem mana. É uma situação de bomba de hidrogênio contra um bebê que está tossindo. A Hidra morta-viva solta vapores ácidos que cobrem todo o quarto, mas Crono quer toda a fumaça, trocadilho intencional, e sobrevive salvando a criada. Certo, ele queimou parte do braço, mas o interessante é que essa Hidra deveria ser, na melhor das hipóteses, uma criatura de 4º nível. De alguma forma, seu pai a modificou e evoluiu mais. Derrotá-la sem mana é impossível, mas o tipo de mana que ele manifesta é completamente desconhecido até para ele, ou o tipo de retrocesso que ele terá ao usá-la. Assim como da última vez, esse homem não se importa nem um pouco com o que ele precisa fazer. Ele simplesmente pega uma espada e solta uma declaração para matar qualquer coisa em seu caminho para alcançar seus objetivos. A Hidra morta-viva aterradoramente o encurrala de todas as direções. As coisas estão instáveis com a criada gritando de preocupação. É então que um único golpe destrói não apenas uma cabeça, mas também o resto do corpo da Hidra, despedaçando a morta-viva. O pai, Gilgran, fica agradavelmente surpreso com esse resultado único. Ele observa seu garoto com grande interesse, enquanto Crono parece ter manifestado um poder de nível 7. Até isso levanta a questão de
como ele conseguiu tal força em primeiro lugar. Gilgran está genuinamente impressionado. O que incomoda nosso garoto é como esse necromante não se moveu de seu lugar. É como se este nível fosse nada aos olhos de Gilgran, fazendo Crono se perguntar se ele está escondendo algo na manga. Independentemente do fato, nosso garoto só quer dar uma surra nele. Ele aponta sua lâmina para Gilgran, considerando-o seu próximo oponente. O lindo estilo artístico mostra o reflexo de Gilgran gravado na espada de Crono. Ele comanda a vontade de sua lâmina para ferir um golpe em seu próprio pai, que parece levemente divertindo-se. No mínimo, a criada intervém, implorando para que o jovem mestre pare. Mais um golpe poderia levar à própria morte dele. No entanto, Crono instrui Pel a se manter longe. Se ela ousar entrar no caminho dele, ele a cortará em pedaços. Essa ameaça ominosa faz com que Pel desmaie temporariamente. É realmente engraçado, porque toda vez que essa garota conversa com alguém, ela desmaia por algum motivo. De qualquer forma, Mini Gilgamesh encara seu pai malvado, que adora a expressão nos olhos do filho. O fato de ele ter conseguido derrotar uma hidra não morta prova que ele está em outro nível. Apenas o mana dele fez a criada desmaiar. É uma diferença enorme comparado ao cerco que Gilgran conhece. Mas ele está curioso sobre qual será o próximo movimento. Canalizando sua raiva, o Santo da Espada declara que vai cortar e esmurrar seu pai aqui e agora. Ele avança com uma ativação de habilidade mirando o pescoço do rei. Mas quando ele acerta o golpe, seu pai desapareceu. Gilgran avança ao lado dele, joelhando Crono com um soco forte que o derruba no chão. Mesmo com a força insana que tem, a força de Gilgran ofusca a dele. Ele se teleporta na frente do filho momentos após lembrá-lo de se manter presente. O próximo golpe tira o último fôlego de Crono, que é enviado rolando pelo chão mais uma vez. Ele está sendo tratado como uma maldita bola de futebol contra Messi ou Ronaldo, mas ele ainda parte para o ataque, canalizando mana vermelho escura para tentar cortar seu pai mais uma vez. O ataque é neutralizado por Gilgran de imediato, que derruba o garoto novamente. Ele o derrota repetidamente em cada encontro. É verdade que o menino ainda é fraco, mas a diferença de poder de antes para agora é abissal. Gilgran está genuinamente curioso sobre como Sig conseguiu acessar esse potencial latente. Ele se pergunta se isso é resultado do sangue dele agindo. Enquanto isso, nosso garoto está enfrentando pressão imensa ao ponto de não conseguir se levantar do chão. É a mesma habilidade que Gilgran usou naquela época. O mana do pai dele é extraordinariamente diferente de todos os outros, quebrando qualquer um que esteja em seu caminho. Embora nosso garoto não tenha ideia do que Gilgran está escondendo, ele está certo de que a morte o aguarda do jeito que está indo agora. Os instintos de santo da espada de Crono estão gritando dentro dele. O pensamento de morrer e perder uma segunda vez é embaraçoso. Ele nem conseguiu se vingar de alguém apesar dessa chance. Gilgran apenas comprime o garoto, questionando se ele não tem mais nada a dizer. Ele levanta a pressão e aprecia o silêncio do garoto como uma resposta adequada. Enquanto isso, o chefe da família grava o credo familiar na cabeça dele, lembrando-o de que a vitória é a única justiça que ele terá. Graças ao garoto que derrotou a Hidra, ele provou sua justiça. Essa é a única razão pela qual ele está disposto a perdoar a conduta imprópria anterior de Sieg. Na verdade, Gilgran fica até feliz em conceder uma recompensa, qualquer recompensa que o garoto desejar. Toda essa situação é patética para Crono, que está sendo olhado de cima por seu inimigo. Memórias de seus entes queridos vêm à mente mais uma vez. Ele não teme mais nada, já que morreu uma vez. Em vez de reagir de forma imprudente, dessa vez o Santo da Espada pretende fazer tudo o que puder para planejar sua vingança. Ele planeja reunir todas as informações sobre seu pai. Quanto à recompensa, Crono implora a seu pai para lhe mostrar os mortos-vivos que ele controla. Com um interesse brilho em Gilgran, com o pedido curioso do garoto, o chefe da família ordena que ele o siga. Mais tarde naquela noite, eles entram em uma espécie de sala-labirinto. Uma coisa que Gilgran deseja saber é por que seu filho está de repente interessado nos mortos-vivos. Crono faz parecer que está em busca de poder, assim como sentiu na Hidra mais cedo. Seu desejo de se tornar forte impressiona Gilgran, mas de repente, nosso garoto para, como se a fadiga estivesse alcançando-o. Seu corpo mal consegue acompanhar. Ele está experimentando os efeitos colaterais de sua habilidade de mana, que é genuinamente uma má notícia. Se ele desmaiar agora,
perderá tudo. Por sua esposa, por sua família e homens, ele precisa garantir que não caia. Isso o lembra de uma doce sequência em uma de suas lembranças. Como o grande santo da espada, mesmo parecendo uma ameaça gigante, sua doce esposa sempre conseguia encantá-lo mostrando seu vestido. Crono agiu com desprezo, apenas para ela segurá-lo pela gola e enfatizar que ele precisava ser um melhor ídolo para os que estão no Império Kyuutia. Ela queria que ele parecesse bom, então arrumou seu colar, elogiando-o por estar incrível. Apenas o sorriso dela foi suficiente para congelar esse homem, fazendo-o resistir e recusar os efeitos de desmaiar por pura força de vontade. Claro, Crono estava devastado por não conseguir salvar sua esposa contra esse canalha, mas ele está animado para matar Gilgran. Um dia também. Eles finalmente chegam. No lugar onde seu pai mantinha todos os seus monstros mortos-vivos, a primeira reação é alarmante para nosso garoto. Ele não consegue acreditar no que está vendo. Um mar de monstros azuis está praticamente transbordando dentro da instalação. Crono nem sabe o que está olhando. Gilgran então explica que criaturas mortas não possuem emoções ou vontade. No entanto, de vez em quando, ele encontra um morto-vivo intrigante. Desta vez, ele encontrou um interessante. É uma mulher que chora sem parar. Ela está sempre chorando como se estivesse lamentando por alguém. E sim, tão cruel e devastador quanto isso parece, na verdade, essa é a própria esposa do garoto. Gilgran compartilha que ela nunca parou de chorar, mesmo depois de perder a vida. Isso impressiona Crono com os limites da vontade humana. Para piorar, o chefe da família praticamente o incentiva a se aproximar e olhar para ela. O mesmo morto-vivo está estendendo a mão para Crono, como se soubesse que ele está a observando assim. Isso ferve o sangue do garoto. Cada fibra do seu ser está prestes a explodir e cortar a garganta de Gilgran. Mas ele contém toda a sua raiva e tristeza para o momento certo. Ele está totalmente decidido a se vingar de Hana. Mas primeiro, ele precisa descobrir os segredos dos poderes de seu pai, mesmo que isso signifique cruzar um mar de sangue. O encontro não apenas com o labirinto dos mortos, mas também com sua própria esposa. Não é fácil para o garoto esquecer. Ele está em sua cama pensando sobre o estado de Hana. A chuva cai, mas um desejo ardente de se vingar queima dentro dele. Ele promete que vai matar Gilgran de vez. No dia seguinte, pessoas chegam à sua porta, cumprimentando o jovem mestre. Mas, para seu espanto, seu irmão já está levantado. A empregada fica envergonhada por tê-lo feito esperar. Ela espera preparar um chá quente para ele imediatamente. Ela faz isso, mas percebe que ele nem se moveu do seu lugar. De certa forma, sua própria memória o assombra pela experiência de então. Ainda assim, ela reúne coragem e pede desculpas a ele pelo seu comportamento no dia anterior. O lado bom é que ele pelo menos despertou toda a sua mana. Pele está tão feliz quanto pode estar. Mas enquanto ela observa o garoto, Crono está imerso em seus pensamentos. Ele está pensando em maneiras de matar Gilgran ou descobrir os mistérios por trás de seus poderes. Apesar de estar perdido em pensamentos a noite toda, ele entende que, contra um oponente de tal calibre, ataques surpresa não funcionarão. Mesmo com sua experiência como santo da espada, ele sabe que está limitado nas informações que possui. A empregada pensa que ele está realmente frustrado com ela e chora, achando que ela é o problema. A garota está aqui chorando, sem saber que nem é a origem de seus problemas. Crono esclarece que não estava tentando ignorá-la, mas que estava perdido em pensamentos. No entanto, essa ansiosa empregada é como a namorada média que pensa que você a odeia só porque você respondeu um pouco tarde. Irritado, ele pergunta a Pele se ela tem alguma ideia ou informação sobre a mana de Gilgran. Ela levanta a bandeira branca, porque uma empregada não poderia saber muito sobre isso. Mas, curiosamente, ela aponta que é única em sua composição e parece sugar a vida em sua presença. Isso confirma a experiência de Crono também. A mana deveria ser essa força vital suave, mas vinda daquele homem, parece quase uma contradição a tudo que a mana deveria ser. É como um buraco negro devorador de vida. Tantas perguntas rondam os poderes de Gilgran, mas Pele está preocupada com amanhã em relação ao teste. Mesmo antes que as feridas do jovem mestre cicatrizassem, nosso garoto confuso pergunta sobre os detalhes desse chamado teste. A empregada fica assombrada ao perceber que ele se esqueceu do dia do exame, onde aqueles que completam 10 anos são supostos a participar. É o treinamento da família de Gilgran, mas Crono acha um desperdício de tempo. Pele precisa lembrá-lo.
de que é necessário participar desse teste como parte da família. Falhar em participar significa exílio direto. Fracos nunca são permitidos a ficar na casa, o que constantemente deprimiu nosso garoto. Crono questiona por que Gilgran é tão obcecado pelo poder. O irmão está aqui mais motivado por poder do que Virgil de Devil May Cry. Novamente, isso pode estar relacionado ao segredo de sua força também. O garoto se pergunta se poderia se aproximar de Gilgran após passar. A empregada confirma isso, porque ele basicamente vai se juntar à unidade da guarda ao ter sucesso. Isso é razão suficiente para nosso garoto. Na próxima cena, nos encontramos na arena dos terrenos de treinamento da família. Os irmãos que foram derrotados estão também presentes. Enquanto Crono se aproxima para se juntar aos outros, ver seu irmão Sig aqui é insultante para os outros. Eles não conseguem imaginar que um bastardo sem mana possa participar do exame. Eles acham que ele se tornou arrogante por causa do encontro anterior, apenas considerando-o um acidente. Pele chama o jovem mestre pedindo que ele se acalme. Embora ele constantemente a reassegure de que ficará bem, por dentro, Bro está um pouco preocupado com as próprias limitações corporais de Sig. Ao mesmo tempo, o exílio é um grande problema também. Ele precisa se aproximar de Gilgran para descobrir a fonte de sua força. Este exame é a oportunidade perfeita para ele passar na prova. Ele espera descobrir alguns segredos e continuar com sua vingança. Enquanto Bro está ocupado planejando o assassinato de seu pai, um grupo de delinquentes se aproxima do perdedor sem mana. Eles questionam o que ele está fazendo ali. Continuam a menosprezá-lo por ser um covarde que deveria ter apenas fugido. Lord Zack o provoca por agir durão em um exame que não é para garotos magros. Antes que ele consiga dizer algo, nosso garoto conecta seu punho bem próximo ao rosto de Zack, como um aviso. Zack, por outro lado, está genuinamente confuso. Ele questiona se esse ataque insignificante é para ser um soco. Crono o chama de irritante. Sem recuar o punho, ele aplica pressão no mesmo ponto, como um soco a uma polegada de Bruce Lee. Isso literalmente deixa o palhaço desacordado, com seu corpo atingindo o chão. Bro foi nocauteado de forma tão brutal que está praticamente babando, com sua bunda para cima em exibição. Chamem isso de um ritual de humilhação. Crono está morrendo de vontade de saber se mais alguém está disposto a mexer com ele. Os outros estão confusos sobre como ele ficou tão bom em combate corpo a corpo do nada. Em meio à confusão entre as crianças, o professor vem para manter a ordem. Este cara tem um bigode questionavelmente longo. Ele ordena que todos se reúnam para o início do exame. As regras são explicadas. Entre os 23 participantes, todos os quais são elegíveis para participar dessa prova, os candidatos concordam em uníssono. A próxima coisa é bem simples. O teste visa examinar a força de cada descendente da linhagem de Gilgran. Provando seu valor na família com base no desempenho, eles podem receber permissão para entrar na unidade de guarda da família. Essa unidade trabalha diretamente sob o comando do próprio Gilgran. Na verdade, é uma unidade de elite, em vez de um grupo de soldados de baixo nível como se pensava antes. O trabalho deles é proteger, assassinar e eliminar quaisquer ameaças. Os critérios de elegibilidade dependem estritamente do resultado do teste. O método de teste é baseado em uma prova de sobrevivência contra bestas mágicas sedentas de sangue. Apenas as crianças que sobreviverem a encontros brutais com monstros avançarão. A cada ano, candidatos perdem suas vidas na mesma floresta, sendo descartados da família. Finalmente, há uma regra adicional para este ano. Gilgran surpreende os candidatos com sua gloriosa presença, conquistando o respeito de todos, enquanto estão ajoelhados diante dele. Nosso garoto encontra o olhar do seu inimigo. O pensamento de vê-lo brincar com sua esposa morta o está irritando ainda mais. Crono controla sua raiva, com o desejo de destruir a prova. Ele se ajoelha diante do chefe do clã, oferecendo seu respeito a Gilgran. O pai nojento reconhece seus sentimentos em relação a ele, mas mantém a agenda. Ele explica a regra adicional de um acompanhante morto-vivo. Aparentemente, cada um deles receberá um morto-vivo para acompanhá-los nesta missão. O objetivo é protegê-lo com suas vidas, como uma espécie de treinamento de defesa para proteger seu senhor. Acho que todos podemos adivinhar aonde isso está indo. Cada candidato é acorrentado a um monstro morto-vivo, mas a questão é que Gilgran também cortou seu suprimento de mana. Em outras palavras, se eles caírem durante a prova, nunca serão ressuscitados novamente. Isso significa que protegê-los é obrigatório. Crono se vê a uma certa distância de seu morto-vivo designado, que por sorte não é sua esposa. Essa honra irritante vai para um de seus irmãos, que a chama de uma morta-viva nojenta. Neste ponto, Crono está fervendo de raiva. Ele consegue entender que Gilgran pode estar fazendo isso de propósito. Bro é o rei do rage bait.
E isso realmente o irrita, por amor ao jogo. Enfim, o chefe da família está curioso sobre o grupo deste ano que prova sua força. Crono está morrendo de vontade de esmagar essa prova e matar esse homem. O primeiro teste é um de sobrevivência. Os candidatos são enviados para mostrar do que são capazes enquanto estão felizes em agradar seu pai nesta missão. Crono está morrendo de vontade de se aproximar cada vez mais de Gilgran. É o único caminho que ele tem. Não importa que tipo de exame ele enviar em seu caminho. Como o santo das espadas, ele só se importa em vingar a morte de Hannah. Durante uma de suas conversas com Pele mais cedo, ela lhe disse que uma casa é definida por sua força. O treinamento para essa família começa ao nascer. As crianças são obrigadas a caçar animais e feras, eventualmente humanos. Algumas até abandonam seus próprios irmãos. Os únicos que sobrevivem são os mais impiedosos. Mas para aqueles como ela, o destino é cruel. Ela esperava que o jovem mestre se lembrasse de suas palavras, mesmo que ele realmente não se relacione com a experiência. Após seu silêncio, ele começa a expressar sua irritação com o fato de que todos aqui apenas murmuram sobre força o tempo todo. Crono não vê valor nas tradições dessa família, mas ele aprendeu que eles têm agido da mesma maneira por décadas. Mesmo assim, a casa é uma grande influência, a ponto de que até os países vizinhos respeitam seu poder. Esse fato realmente deixou nosso garoto um pouco confuso. A família Gilgrand não deveria ter mais influência além de uma casa Marshall. Eles não têm muito pelo que lutar ou proteger. No entanto, são inflexíveis em pregar os valores da força. Quanto mais ele aprende, mais mistérios envolvem os segredos de Gilgan e dos outros. Sua criada o aconselhou a seguir as tradições. Se o próprio Gilgran não o reconhecer, ele será exilado. Ela só quer que ele fique aqui o máximo de tempo possível, voltando ao presente. O morto-vivo de Hannah é designado a essa loira feia que exige ser dada a um morto-vivo diferente, especialmente quando este é específico para o caso e continua puxando-o para baixo. No entanto, o examinador afirma que as decisões de seu senhor não podem ser contestadas, especialmente quando as correntes também estão imbuídas com a própria magia de Gilgran. Elas só se soltarão quando o morto-vivo morrer. Mesmo assim, o irmão acha um incômodo ter que lidar com o peso morto entre os outros. Curiosamente, Gilgran intervém e ordena ao garoto que faça o que quiser. Como a condição do morto-vivo é irrelevante, ele sugere que o garoto saia de casa se está sendo teimoso. Isso faz com que o garoto imediatamente retrate suas palavras e defenda uma nova confiança para ter sucesso. Tendo ouvido o suficiente, o senhor se vira e aconselha os garotos a darem o melhor de si. A observação encanta o garoto como uma menininha. Mas então, Crono rouba a atenção ao se dirigir diretamente ao pai. Ele tem algo a dizer, então Gilgran para ouvi-lo. O menino compartilha que ele certamente vai passar no exame, mas ele quer que o necromante o mantenha próximo a seu lado. Gilgran não leva suas palavras muito a sério e desaparece de vista. Ele explica que depende totalmente do tipo de força que o garoto demonstrará. Depois que ele partiu, Crono fica preso com o irmão irritante gritando com ele por não demonstrar respeito ao senhor deles. Nosso garoto se dirige a ele com um tom ameaçador. Ele enfatiza que se ele ousar deixar até mesmo um único arranhão tocar aquele morto-vivo específico, ele vai garantir que o mate com suas próprias mãos. Dito isso, ele se vira para sair, confundindo a loira que não tem ideia do que está acontecendo. Em vez disso, o irmão interpreta isso como um desafio de rivalidade de algum tipo para não desistir. Meu cara está aqui agindo como um aspirante a personagem principal, enquanto Crono não está nem aí para esse babaca. O árbitro conclui suas preparações e acredita que é hora de eles começarem o exame. A chama confiada por seu senhor acende e sinaliza o início, engolindo cada candidato por completo. Em vez de queimá-los, ela age como um meio de magia de transporte, fazendo com que eles desapareçam no ar. A criada está preocupada enquanto Crono se encontra em uma floresta repleta de bestas mágicas. Ele e seu companheiro cortado devem sobreviver. Crono pode adivinhar que os outros provavelmente não estão longe dele também. A jornada começa com ele investigando as áreas próximas, mas nenhum único candidato é avistado. Isso o faz questionar se há algum tipo de procurador. Curiosamente, uma mensagem se escreve no chão, atuando como um guia de regras para sobreviver por 3 dias na floresta enquanto protege o morto-vivo. Lembrando-se da filosofia da família, Reno pensa que é um pouco cruel ter que matar até mesmo seus próprios irmãos só para se destacar neste exame. Através desse exame, ele pode descobrir a motivação para a sede insaciável de poder de Gilgran. Justo então, um pássaro titânico e deslumbrante sobrevoa-o. As bestas mágicas não perderam tempo em se mostrar, o que lhe dá a vantagem de não precisar sair à procura delas. O pássaro feio, o alvo, enquanto ele não teme nada. Tendo morrido uma vez,
Ele se recusa a cometer os mesmos erros com sua segunda chance. Crono desvia do ataque, acreditando que essa é a maneira mais rápida de chegar ao seu objetivo. Ele jura passar neste exame como Sig. Saltando para longe do morto-vivo, ele derruba o monstro com facilidade, fazendo com que suas partes do corpo cortadas se espatifem no chão. A primeira luta já terminou e sua experiência como um santo da espada está fazendo efeito. Enquanto ele acaba de derrotar um monstro, outro, desta vez um gorila relampejante, investe contra ele para esmagá-lo com sua força. O exame já é irritante com essa persistência avassaladora dos monstros. Depois de sofrer 2 derrotas contra Gilgran, o irmão está disposto a derrubar tudo em seu caminho em nome do aquecimento. A luta ocorre fora da tela. Embora ele se pergunte se isso é suficiente para passar ou se os procuradores estão avaliando suas pontuações. De repente, Crono sente um ataque pelo lado e imediatamente bloqueia. O agressor é um brutamontes arrogante que elogia, se ergue por seus reflexos, apesar de não possuir mana. Crono não sabe qual é o problema desse cara. O irmão Creep não quer oferecer uma saudação, esperando derrubar quaisquer fracos como Sieg em seu caminho. Primeiro, a expressão de Cronos é tipo, poxa cara, vem chupar esses nuts. Todos esses palhaços continuam defendendo a mesma besteira de que força é tudo. Cronos está de saco cheio disso. Ele pretende mostrar a eles como é o verdadeiro poder. Acredite, a menos que... Cronos está prestes a ensinar a eles como administrar isso. A luta começa com esse idiota investindo para atacar. Ele acha que vai vencer se simplesmente começar mais cedo. Ele até joga sujo ao fazer um ataque surpresa com seu braço protético. Nosso garoto está impressionado com a audácia desse moleque. A bolsa semelhante a uma granada explode nele, mas em vez de morrer, Crono aguenta o impacto como ninguém. Na cena seguinte, meu cara acelera e passa pelo garoto. Ele corta os tornozelos do cara da forma mais grotesca e imaginável, deixando o punk no chão. Ele criou uma imagem residual para enganar seu oponente. Graças à umidade da floresta, a ilusão tem um efeito mais profundo no corpo de Sig. O garoto não tem ideia do que está falando. Enquanto isso, Crono observa que, em seu tempo, ele viu muitos caras como esse palhaço. Ele podia dizer pelo jeito das pernas deles que tipo de ataque eles iam usar. O mesmo vale para a expressão deles. Ler esses enganadores como um livro se tornou seu hobby. Meu cara quebra o braço protético dele por se atrever a subestimá-lo nem que seja um pouco. No chão, gemendo por sua vida, o punk arrogante tenta mirar em outro ataque surpresa, apenas para ser assaltado pela segunda vez. Crono pisa em suas mãos. Ele exorta esse idiota a parar de se espernear como um babaca e realmente aprender algo dessa vez. Mini Gilgamesh internaliza que mirar nos mortos-vivos, em vez do próprio oponente, é uma estratégia mais viável. Punks como esse cara dependem desse tipo de tática. O pensamento de Hannah estar presa com outra pessoa ainda o incomoda. Então, o brother corta o braço do morto-vivo desse punk, rompendo a conexão e desqualificando-o imediatamente. O garoto vai ser exilado. Ele amaldiçoa seu destino, gritando insultos enquanto Crono se afasta, recusando-se a cometer até mesmo um único erro a partir de agora. Matar Gilgran é sua prioridade máxima, não importa a causa. Assistindo essa batalha, um dos supervisores observa o resultado. Ele está chocado que este é o mesmo jovem mestre que não possuía mana antes. O tipo de força que ele tem agora está em um nível diferente. Vamos cortar para o lado de Hannah. Ela está presa com o irmão covarde. Ele está sendo perseguido por um ogro Giga Shed. Esse monstro de nível olímpico é na verdade um A-Rank, então não facilita a sobrevivência dele. O monstro percebe sua presença atrás da rocha e corre para esmagá-lo imediatamente. O loiro escapa por pouco e começa a correr por sua vida, sabendo que vai se ferrar se cometer um erro. Essa luta também está sendo observada pelo supervisor, que sabe que é o fim. Gurika não vai conseguir lidar com esse tipo de inimigo. A besta persegue sua presa em uma perseguição acirrada. Garika está se esgotando apenas para correr rápido. Ele valoriza sua própria vida mais do que a ideia de ser exilado. Então, ele aposta na possibilidade de usar os mortos-vivos como isca. Então, as palavras assombrosas de Crono o paralisam de medo, fazendo com que ele recuse sua abordagem anterior. Ele sabe o que está acontecendo aqui. O que Crono quis dizer com suas palavras, o brother interpreta como uma espécie de convite para a rivalidade. Gurika está empolgado para aceitar o desafio, desejando apenas o melhor diante de seu oponente. Em vez de correr, ele para abruptamente, enfrentando o monstro diretamente. Bem, isso não vai muito bem porque o monstro diz, "Poxa, sai da minha frente!" e dá uma bofetada nele como se fosse um inseto. Mesmo assim,
O loiro não foge, mas colide diretamente contra ele, surpreendendo o supervisor com seu ataque adicional. Independente de seus esforços, o loiro sofre ferimentos severos a cada golpe. Para piorar, o monstro A-Rank está carregado de mana, pairando sobre ele antes de acabar de vez com ele. Este é o fim para ele. Exceto que nosso garoto tem uma resposta diferente. Ele aterrissa como um super-herói, rasgando o braço do monstro com um corte preciso. Erika e a besta não esperavam sua chegada. Enquanto Crono brilha com uma linda cor de mana, sua súbita entrada pode parecer um chamado de salvador. Mas nosso garoto está apenas irritado que o loiro falhou em sua missão. Ele fica feliz por ter chegado a tempo pelo bem de Hana, enfatizando que se Gurika realmente quisesse usar mana, então deveria ter reconhecido a diferença de força. A propósito, o loiro realmente acha que nosso garoto veio aqui para resgatar seu rival, salvando-o como uma princesa. Crono ordena que ele comece a seguir suas instruções se quiser viver após essa batalha. O monstro ruge enquanto Gurika finge ser durão, afirmando que ele iria derrubar o monstro sozinho de qualquer jeito. Nosso garoto está fixado em sua esposa morta que parece estar chorando. Uma dor aguda o atinge. Seu desejo de salvá-la é imensurável. Neste ponto, o loiro está assustado com a estranha relação deles, perguntando se Sig aqui é fã de milfs e mães cadáver. Tirando isso, Gilgran está relaxando enquanto observa todo o exame usando seu globo. Ele não se importa com aqueles que caem por serem fracos. Seu assistente acha que pelo menos 1 ou 2 sobreviverão ao exame. Seus olhos se fixam em um monstro de classe A. As bestas mágicas não deveriam nem estar na floresta. O necromante sorri com alegria, confirmando que isso não deveria fazer parte do exame. Para ele, isso é apenas entretenimento. Mesmo que isso acabe sendo um teste muito brutal para a turminha, monstros de classe A e B são como noite e dia em seu poder. Nenhuma criança de 10 anos conseguiria vencer essa criatura, especialmente porque esse monstro específico possui uma habilidade especial. Falando nessa habilidade, a criatura canaliza seu mana e regenera seu membro, estilo Piccolo. É uma habilidade regenerativa incrivelmente rápida. Garika já desiste e quer correr, ignorando os avisos de Crono. O monstro os vê como suas vítimas imediatas e salta sobre eles. Crono bloqueia o ataque, salvando suas vidas por pouco. Ele desvia a criatura, mas sua principal reclamação é com esse idiota desobedecendo ordens e sendo alvo por isso. O monstro de classe A exibe uma segunda habilidade. Desta vez, ele libera rajadas poderosas de sua coluna. Cada rajada é desviada por Crono, mas é muito irritante lidar com isso. Os espinhos disparados são lançados a uma velocidade imensa. O monstro não para por aí. Ele combina a regeneração constante para acelerar o progresso também. Levando em conta sua velocidade de regeneração, Crono avança em movimento, sabendo que seu pai está envolvido de alguma forma. Primeiro, ele corta o braço, apenas para que ele regenere mais uma vez. As coisas estão parecendo ruins porque a esse ritmo, o monstro regenerará infinitamente. Infelizmente, nosso garoto não consegue nem liberar metade de suas técnicas de santo da espada. Seu pai, assim como os avaliadores, está observando-o, idem tu. Outras palavras, suas opções são limitadas e ele não pode mostrar seu melhor estilo de espada. Ele está apenas desviando. Seu segredo de reencarnação não pode ser exposto. Crono teme que isso comprometa Hana, assim como seu objetivo principal. Ele encara a besta mágica de classe A, sabendo que simplesmente não pode conter essa ameaça. Enquanto sua mente divaga, ele se acalma como o santo da espada. Enquanto isso, Garika está surpreso com como esse perdedor fraco conseguiu ficar tão forte. Nosso garoto não está a fim de brincar com ele e ordena que o loiro fique quieto. Apertando sua espada, esse homem libera ondas de mana, todas exibindo cores diferentes. O avaliador fica chocado. Embora seja verdade que ele não pode revelar sua identidade, também não quer morrer aqui. Ele pretende usar a técnica de espada gluconiana e destruir o monstro em um único golpe. Armado com essa confiança, ele avança para a batalha com um ataque final. Enquanto Crono Goes planeja usar a menos conhecida técnica de espada gluconiana, o mordomo de Gilgran fica completamente atordoado apenas com a visão do monstro à sua frente. O mordomo não poderia ter imaginado, nem em seus sonhos mais malucos, que o senhor enviaria uma besta mágica modificada de classe A para o próprio exame. Ele entende que o senhor naturalmente tem expectativas muito altas em relação às crianças que carregam seu sangue. Mas a parte realmente preocupante é que eles ainda são crianças de apenas 10 anos,
que normalmente teriam acabado de parar de molhar as fraldas. Enquanto ele continua afundando em preocupação, o corpo de Crono e do pequeno Sig de repente salta em direção ao monstro, com a clara intenção de obliterá-lo completamente. A besta mágica de classe A desencadeia um ataque poderoso, piscando em roxo. Crono encara isso de frente com seu próprio golpe, transbordando energia dourada. À medida que as duas forças aterrorizantes colidem violentamente, Dúlica, assistindo tudo de perto, faz xixi nas calças de medo. Crono rapidamente vira a batalha a seu favor, enquanto corta limpidamente os dois braços do monstro. Ele os separa bem nos ombros, enquanto também deixa um corte profundo na sua virilha esquerda. No entanto, ele ainda falha em acabar com a besta. A maior parte de seu foco foi para contrabalançar o ataque anterior corretamente. Gulisha fica ainda mais apavorado ao notar como o chão ao redor deles foi completamente destruído apenas com o choque. Como era de se esperar, a besta mágica de classe A regenera todas essas feridas quase instantaneamente. Ela até faz crescer de volta ambos os membros severados sem qualquer problema. Vendo isso, Chronogawi começa a ficar ligeiramente nervoso. Seu mana está se esgotando rapidamente. Ele entende que se a luta continuar nesse ritmo, não conseguirá aguentar por muito mais tempo. Justamente então, seu irmão inútil e fanfarrão, Gulika, aponta para um homem morto deitado nas proximidades. O homem havia sido pego nos ataques anteriores. Ele se pergunta em voz alta quem poderia ser esse homem. Crono aponta e diz que ele deve ter sido o avaliador designado para supervisioná-los de perto. Coitado do cara que acabou morrendo no momento em que a besta atacou. Ulisha diz que nunca esperou que houvesse um avaliador, observando-os desde o início. Crono olha para o homem morto. Seus olhos de repente se fixam em um olho de pupila de dragão que foi dilacerado, mas ainda emite chamas azuis. Ele rapidamente deduz que o pai desse corpo deve ter usado-o para vigiar seus filhos. Crono se torna confiante porque não consegue mais sentir ninguém o observando. Isso imediatamente dá ao nosso garoto uma ideia. Ele finalmente se sente aliviado o suficiente para usar livremente seu estilo de esgrima Kyutia. Ele se torna sério. Ele quer terminar a batalha antes que outro Proctor possa ser enviado. Seus segredos correm o risco de serem expostos. Vendo auras douradas e negras emanando dele, o irmão inútil pergunta a Sieg o que exatamente ele está planejando fazer. Nosso garoto o ignora completamente. Ele imediatamente começa com o primeiro estilo da esgrima conhecido como Vento de Falcão. O ataque literalmente emite cortes semelhantes a sombras e despedaça o monstro em várias partes de uma vez. A esgrima Kyutia possui 7 formas famosas, que dizem ter sido criadas pelo primeiro santo da espada do Império. Aparentemente, esses estilos de espada lendários se originam do fato de que cada um foi originalmente usado para matar uma das 7 bestas mágicas. Neste ponto do mundo mágico, Chronogowis é a única pessoa capaz de usar corretamente todas as 7 formas. À medida que a história volta para a batalha, nosso garoto salta para cima e usa o quarto estilo de espada chamado Lâmina de Cobra. No entanto, ele é forçado a pular para trás após mais uma vez falhar em eliminar completamente a besta. Ele range os dentes de frustração, percebendo que este corpo pequeno e frágil simplesmente não pode acompanhar seus movimentos. Portanto, ele imediatamente se lança para frente novamente em busca de outro estilo de espada. Enquanto salta para cima, ele literalmente puxa a criatura morta-viva amarrada a ele para o alto. Então ele desaba para baixo usando o terceiro estilo de espada conhecido como Chifre de Rinoceronte. Enquanto isso, Lord Gilgran está usando seus poderes sombrios na tentativa de recuperar o cristal que ele estava usando para monitorar seus filhos, após ter se despedaçado durante a batalha. O mordomo nota seu sorriso e pergunta o que aconteceu, mas o Lord não diz nada em resposta. Neste ponto, a besta mágica havia retornado novamente ao seu estado original após regenerar todos os membros e órgãos que tinha perdido anteriormente. Vendo-a se levantar novamente, Sieg se prepara para outro ataque. Ele já havia acertado múltiplos golpes diretos, mas nenhum deles foi suficiente. Agora ele se preocupa novamente porque seu mana está drenando rapidamente. Ele então decide usar seu trunfo e espera pacientemente o momento perfeito. Quando a besta mágica de classe A avança diretamente em sua direção a toda velocidade, Gulika rapidamente se esconde atrás de uma pedra como precaução. Ele não quer se envolver e acabar morrendo como o Proctor anteriormente. No momento em que a besta mágica salta perto o suficiente, nosso garoto libera o segundo estilo de espada da esgrima Kyutia, conhecido como a Jaula do Cachorro de Luta. Ele prende o monstro dentro da jaula e usa a técnica para localizar exatamente a localização do núcleo da besta escondido dentro de seu
corpo. Assim que ele descobre onde está, ele segue com outro corte limpo. Desta vez, ele divide o monstro em duas metades, enquanto simultaneamente destrói seu núcleo e finalmente o mata de vez. Quando o núcleo se despedaça, ele nota vestígios de manipulação e imediatamente fica irritado ao perceber que Gilgran deve ser o responsável por isso. Vendo tudo isso, o inútil irmão Gulika não consegue acreditar no que acaba de testemunhar com seus próprios olhos. Ele nunca viu ninguém usar esgrima de forma tão aterrorizante antes. De repente, ele percebe quão perigosa sua própria posição se tornou. No entanto, mesmo se recusando a perder para seu irmão, o corpo de Sig não consegue mais acompanhar a pressão esmagadora de usar tanto poder. Ele desaba no chão em dor. Ele luta para se manter firme, mas eventualmente falha e desmaia completamente. No momento em que perde a consciência, Gulika corre para ele para verificar se ele ainda está vivo. Ele sua em bicas enquanto observa o enorme monstro derrotado, deitado nas proximidades. Justo então, memórias começam a ressurgir em sua mente de quando sua mãe costumava lembrá-lo que ele carregava uma grande responsabilidade como filho da terceira esposa do Lord. Ela o havia avisado suavemente que nunca toleraria a desgraça de ele acabar exilado. Ela disse que ele deveria fazer o que fosse necessário para atingir esse objetivo, mesmo que significasse assassinar seus próprios irmãos. Lembrando dessas palavras, o garoto sorri lentamente e suas intenções se tornam dolorosamente óbvias. À medida que a cena muda, Chronogoe se encontra em um campo gramado enquanto volta ao seu corpo original. Ele se pergunta onde exatamente está e como ele acabou lá. Em primeiro lugar, à sua frente ele nota os mortos-vivos, criado a partir dos corpos de seus antigos companheiros. Uma sensação estranha surge dentro dele. Ele grita de repente para eles. Nesse momento, ele nota sua linda esposa, Hannah, parada atrás deles com um sorriso no rosto. Ela começa a chorar ao se aproximar lentamente dele. Ela segura gentilmente sua cabeça com as mãos. No entanto, no momento seguinte, ela se transforma novamente na zumbi que se tornara após ser convertida por Lord Gilgran. O sangue começa a escorrer de seu corpo sobre o herói Crono. Ele acorda subitamente do pesadelo. Ele encontra sua empregada, Belle, sentada ao seu lado. Belle fica radiante de ver que ele finalmente acordou. Ela corre rapidamente para perguntar como ele está se sentindo. O garoto senta-se lentamente enquanto segura sua cabeça dolorida. Belle continua demonstrando preocupação e diz para ele não se esforçar demais. Nosso garoto vai direto ao ponto. Ele pergunta a ela exatamente há quanto tempo está inconsciente. Ela diz que já se passaram 2 dias desde que os exames terminaram. Então, ela pergunta se ele realmente não se lembra de nada do que aconteceu. As memórias do dia do exame imediatamente inundam sua mente. Ele fica imediatamente preocupado com sua esposa zumbi. Ele pergunta apressadamente à empregada sobre os mortos-vivos que foram usados durante os exames. Ele descobre que todos os que passaram já retornaram à propriedade junto com seus companheiros mortos-vivos. Ao ouvir isso, Crono rapidamente pergunta a Belle se o perdedor, Gulka, também retornou em segurança. A empregada confirma que Gulka e outros 3 conseguiram voltar também. Ao ouvir isso, nosso herói finalmente relaxa um pouco. Ele supõe que o garoto deve ter usado suas conquistas para passar também. No entanto, ele realmente não se importa com isso, desde que sua zumbi, Hannah, esteja segura. Nesse instante, a empregada traz a má notícia. Embora nosso garoto tenha voltado vivo, dos 5 que retornaram, ele é o único que falhou no exame. Crono se recusa a acreditar no que acaba de ouvir. Ele imediatamente começa a argumentar, apontando que derrubou magnificamente uma besta mágica aprimorada sozinho. Após ouvir sua reação, até Belle parece um pouco assustada. Enquanto isso, as 4 crianças estão recebendo provas de aprovação na forma de insígnias. Gulika não poderia estar mais animado após realizar algum truque barato nos bastidores. O mordomo chega para congratulá-los. Ele admite como a prova deste ano foi difícil. Ele diz que está feliz em ver que 4 candidatos passaram. Ele tem certeza de que o Lorde também ficará satisfeito. As crianças que passaram ficam ainda mais animadas. Elas começam a se gabar sobre como gostariam de ter derrotado ainda mais bestas. Depois disso, o mordomo concede a todos os 4 3 dias de licença especial. Eles são instruídos a usá-la com cuidado para recuperação e aprimoramento de habilidades. Após sair, o mordomo observa os meninos mais de perto em silêncio
silêncio. Ele sente que algo parece suspeito. Ele então menciona que ouviu Golika derrotar um monstro de classe A. Ele pergunta diretamente a ele sobre a verdade por trás disso. O irmão sem vergonha, Golika, continua mantendo seu ato confiante. Enquanto isso, o verdejante Helios comenta que ele até conseguiu matar algo que já havia assassinado seu proctor, Elias. Ele então acrescenta que também ouviu Golika salvar o homem. Ele o questiona com clara descrença sobre como ele conseguiu realizar algo assim. O rapaz sem valor insiste que não vai revelar suas jogadas tão facilmente, já que todos são rivais. Depois que o verdejante sai, Golika fica suando em bicas. Ele ainda está ansioso sobre tudo o que realmente aconteceu. A história então volta ligeiramente ao momento em que Sig desmaiou. Após lembrar o que sua mãe maligna lhe disse, o irmão sem valor fica ganancioso. Ele corta a conexão zumbi de Sig enquanto também rompe a corrente completamente. Ele então finge toda a história, afirmando que foi ele quem caçou a besta, de classe A, e também salvou Sig. Mais tarde, quando o mordomo encontra o Lorde, ele expressa que ainda não consegue acreditar que Golika realmente fez tudo isso. Ele acredita que quando o Proctor morreu e o cristal quebrou, a mana que percebeu naquele momento definitivamente pertencia a Sig, não a Golika. Ele pergunta ao Lorde se algo o preocupa. Quando o Lorde responde que não, ele imediatamente pede desculpas pela intromissão e dá um passo para trás. Lord Gilgran simplesmente sorri, pensando que há algo misturado entre seus filhos. Ele se sente animado para descobrir o que é. Enquanto isso, Golika está andando ao redor da fonte, extremamente animado para receber elogios de sua mãe. Após mostrar a insígnia que obteve, ele sabe que Sieg ficará bravo. No entanto, decide se preocupar com isso depois. Nesse instante, ele ouve sua mãe chamando por ele e acena alegremente de volta. Contudo, sua animação é abruptamente cortada. Nosso garoto agarra sua cabeça e empurra o irmão com raiva. Ele o manda colidir com sua mãe e depois na água da fonte, Lika não consegue entender o que acaba de acontecer. Ele se esforça para se levantar enquanto pergunta o que está acontecendo. Aí, ele vê seu irmão Sig parado na sua frente, enrolado em ataduras e perguntando sobre a história que ele tem contado a todos. Sieg está claramente ansioso para ouvir também. Ao ver seu irmão Golika, ele percebe instantaneamente o quão mal ele está. Ele consegue apenas balbuciar um fraco "não". Golika hesita por um momento. Enquanto isso, Bel e sua mãe olham, totalmente convencidos de que Sig finalmente perdeu a cabeça. Nosso garoto o questiona mais uma vez e pergunta se ele tem algo a dizer por si mesmo. Sig então aponta que, de alguma forma, ele falhou no exame, apesar de ser quem derrubou a besta mágica de Rank A. Golika nem tenta se defender, então Sig pressiona mais e diz que o perdedor roubou todo o crédito por sua conquista. Ele então avisa seu irmão desprezível que sua próxima resposta decidirá se ele sairá vivo ou não, mas o tolo simplesmente age como se não entendesse e finge não ter ideia do que Sig está falando. O loirinho insiste que Sig inventou tudo e afirma que não há prova por trás da acusação. Mas antes que ele possa terminar de falar, nosso garoto esmurra sua testa diretamente na cara de Golika. Ele o manda voando sobre a fonte como uma pedra pulando, enquanto o loirinho agarra sua cabeça em agonia. Sieg se aproxima e declara que admitir a verdade apenas lhe renderia uma surra. Mas, como ele escolheu mentir, a morte de repente se torna uma opção muito real. Golika gagueja em pânico, mas Bel rapidamente intervém e diz ao jovem mestre para parar, porque matar um membro da família continua estritamente proibido dentro dos limites da propriedade. Nosso garoto claramente não aprecia essa nova restrição. No entanto, o loirinho imediatamente começa a falar de novo e argumenta que, como ele possui o crachá de vencedor, um perdedor sem crachá não tem direito de desafiá-lo, a menos que isso aconteça por meio de um duelo formal. Isso imediatamente dá a Sig uma ideia. Nosso garoto decide resolver tudo de forma apropriada e acabar com o Brat em um duelo rápido. O loirinho imediatamente entra em pânico e procura desesperadamente uma rota de escape. Mas Sig fecha a distância e diz a ele que o duelo, na verdade, economizaria tempo, já que ele não precisaria mais ouvir toda essa tagarelice inútil. Golika afirma fracamente que se sente exausto, mas sua mãe o interrompe antes que ele possa continuar. Ela o empurra a aceitar o desafio. Ela orgulhosamente lhe diz para mostrar sua verdadeira força e diz que isso não deve ser um problema para o filho que supostamente derrotou um monstro de classe A sem dificuldade. Antes que o loirinho possa se explicar, nosso garoto o agarra pela gola e o enfia diretamente na fonte.
Gulika tosse e engasga enquanto se debatia. Mas Sig pergunta calmamente se ele planeja aceitar o duelo agora. Ele até aponta como isso deveria ser fácil para alguém talentoso o suficiente para passar no exame. Gulika ainda se recusa e diz que não aceitará. Então Sig o empurra para baixo da água novamente e começa a lhe aplicar afogamento até que o tolo finalmente ceda. Sua mãe encoraja o pobre tolo a se levantar e lutar novamente, enquanto os outros irmãos assistem do lado. Eles começam a pensar que Sig realmente enlouqueceu desta vez. Bel observa a cena com horror e descrença. No entanto, lá no fundo, nosso herói também entende que encurralar um Brat mimado assim está muito aquém da dignidade do ex-santo da espada de Kiltia. Porém, por outro lado, ele ainda precisa se aproximar do Lord Gilgran para descobrir o segredo por trás do poder aterrorizante do necromante e, eventualmente, derrotá-lo de uma vez por todas. Este continua sendo o único caminho que nosso herói acredita poder seguir. Depois da reencarnação, não existe garantia de que ele receberá outra oportunidade como essa em toda a sua vida. Ele pergunta ao loirinho uma última vez qual será sua decisão. Gulika eventualmente cede sob a pressão, mas bem nesse momento, uma terceira presença de repente os interrompe. Um irmão de cabelo verde se aproxima e declara que já viu o suficiente. Ambos os lados se encaram em silêncio. Sig rapidamente percebe que nunca nem sentiu o cara se aproximando. Ele tenta se lembrar do nome do estranho, mas então Gulika de repente chama Helios. Nosso herói admite que não tem ideia do que o cara de cabelo verde realmente quer, embora ele também aponte que não consegue sentir nenhum desejo de sangue vindo dele. Sig então pergunta se Greenhead planeja ter o papel de mediador aqui, mas o cara imediatamente responde que ele está longe de ser bondoso o suficiente para algo assim. Em vez disso, ele diz que tem uma pergunta para fazer primeiro. Helios pergunta a Sig se ele foi o responsável por derrubar a besta de Rank A dentro da floresta. Nosso garoto pausa brevemente antes de responder com outra pergunta, perguntando se Helios planeja dar-lhe tapinha nas costas se isso se confirmar. Helios imediatamente entende o significado por trás da resposta. Ele admite que, independentemente da verdade, nunca esperou que aquele loirinho inútil ali realmente mataria algo tão perigoso por conta própria. Ele então orgulhosamente saca seu distintivo e anuncia que também passou no exame com sucesso. Ele aceitaria felizmente o desafio do herói a qualquer momento. Uma poderosa aura verde de repente envolve o cara e choca ambos os irmãos no ato. Helios repete mais uma vez que Sig deve duelá-lo. Depois daquela desculpa patética de exame, suas habilidades de combate aparentemente já começam a acumular poeira. Nosso garoto responde com um sorriso sarcástico, enquanto Gulika tenta desesperadamente avisá-lo de que Helios está em um nível completamente diferente. Ninguém pode realmente vencê-lo. No entanto, nosso herói diz casualmente que não se importa quão forte o cara possa ser. Antes de liberar uma aura azul própria, ele declara que também começa a ficar entediado de lidar com nada além de fracos todo esse tempo. Assustada por seu mestre, Belly tenta fazer com que parem, mas nosso herói diz a ela para ficar de fora disso. Contudo, a empregada insiste, dizendo que eles estão cometendo um erro grave ao não escolher um lugar adequado para o duelo. Caso contrário, não será reconhecido. Helios finalmente olha para a empregada em reconhecimento. Enquanto isso, Sig fica irritado e se pergunta o que diabos há de errado em lutar aqui. O garoto de cabelo verde concorda com a empregada, dizendo que se eles lutassem ali, ambos teriam sido expulsos. Isso irrita ainda mais nosso garoto, que começa a falar mal de Gilgran. Ao ouvir essa resposta, Helios fica enfurecido que alguém possa falar de seu pai assim. Ele diz a Sieg que ele merece morrer 1 milhão de vezes. Algum tempo depois, todos se reúnem no pátio ensanguentado. O garoto de cabelo verde começa a flexionar seus poderes de mana, enquanto nosso garoto entra como se fosse o proprietário do lugar. Ele para olhar as decorações de caveira emo espalhadas, achando a ideia de que isso é uma arena formal uma completa piada. Belly chama por ele, dizendo para não se esforçar demais. Ela revela que Helios é um dos lutadores mais poderosos entre os irmãos. Todos os que enfrentaram ele morreram mortes horríveis. Lord Gilgran reconheceu o potencial do garoto de cabelo verde bem cedo e até permitiu que ele se juntasse a missões da unidade intermediária com apenas 8 anos. Em vez de ficar com medo, Sieg sorri, pois está feliz por finalmente lutar contra alguém forte. A empregada então o interrompe novamente, dizendo que Helios é conhecido como o ceifador da Rosa Branca. O cara é tão rápido que seus inimigos não têm nem tempo de gritar antes de morrer. Ela diz a ele para tomar conta
conta de si mesmo, mas ele, em vez disso, solta uma piada boba, se perguntando se Helios vai dançar com uma rosa na boca. Justo então, algo massivo cai do céu enquanto enormes paredes de metal espinhosas cercam todo o pátio. Nosso garoto se pergunta o que diabos está acontecendo, mas então sorri, afirmando que o mordomo realmente se esforçou muito para este duelo. Ficando impaciente, ele diz ao garoto de cabelo verde para parar de ficar parado e começar logo. Helios caminha em direção a ele, cercado por mana verde, e pergunta se Sig está preparado para morrer. Nosso herói não se incomoda nem um pouco, e em vez disso, diz que se Helios perder, então ele começará a chamá-lo de idiota branco a partir de agora. Isso acerta em cheio, pois o garoto de cabelo verde promete enterrá-lo a 6 pés debaixo da terra. Enquanto isso, nas arquibancadas, os outros irmãos estão completamente chocados que a semente fraca está realmente desafiando Helios. Há algum movimento na varanda enquanto o grande homem finalmente faz uma aparição. Isso choca completamente Helios, assim como todos os outros espectadores. O mordomo imediatamente diz a todos para calarem a boca, enquanto nosso garoto pensa consigo mesmo que Gilgran finalmente decidiu aparecer. Cada pessoa instantaneamente cai de joelhos em respeito, exceto Sieg. No entanto, isso não parece incomodar seu pai, que calmamente diz aos lutadores para darem o melhor de si. Por dentro, nosso herói diz a si mesmo que este duelo é apenas um trampolim para se aproximar da pessoa que assassinou sua esposa e expor todas as mentiras escondidas ao seu redor. O mordomo então pede ao grande homem para sinalizar o início da partida. Ele levanta a mão. Um pequeno objeto brilhante aparece de repente no meio da arena, que se revela ser uma taça de vinho. Elias olha fixamente para a taça com concentração absoluta, enquanto nosso garoto continua sorrindo confiante para ele como se não estivesse levando isso a sério. No momento em que a taça se quebra, o garoto de cabelo verde avança em alta velocidade. Nosso herói mal consegue bloquear o ataque com sua própria lâmina. Mesmo assim, ele continua provocando Helios, dizendo que mirava em seu pescoço desde o início e pergunta se ele está tentando impressionar o papai querido que está assistindo do alto. No entanto, o irmão não desiste e ataca novamente sem perder nem um segundo. Nosso herói o faz deslizar para trás mais uma vez, mas Helios imediatamente corre de volta, ainda mirando no pescoço. Sig pergunta se o cara tem algum tipo de fetiche estranho por cortar pescoços. Ele bloqueia mais um ataque. Enquanto isso, os outros irmãos estão absolutamente atordoados. Eles se perguntam se aquele é realmente o fraco Sig que conheciam antes. Nesse momento, a arena começa a brilhar de amarelo. Helios finalmente responde, dizendo que simplesmente queria calar aquela boca irritante de uma vez por todas. Os outros irmãos ficam ainda mais chocados. A cor amarela significa que o mana alcançou pelo menos o nível 4. O garoto de cabelo verde continua avançando, implacavelmente, enquanto Sig só consegue desviar da barragem de ataques. Um golpe finalmente consegue conectar e envia nosso herói voando para trás pela arena. No entanto, ele consegue parar antes de ser atravessado pelos enormes espinhos de metal. Ele pensa consigo mesmo que Helios é extremamente habilidoso para alguém da sua idade. O controle de mana dele também é excelente. Então, nosso garoto de repente sorri e começa a concentrar poder como Goku quando se transforma em Super Saiyajin. Isso deixa a todos com a boca aberta. Nosso herói então pergunta ao irmão se aquele estilo de luta dele ainda vai aguentar contra outro usuário de mana no nível 4. Com isso, ele desafia Helios mais uma vez, dizendo ao lixo da rosa branca para se esforçar mais. Todos os irmãos encaram a cena em choque total, porque ninguém esperava que Sig mostrasse esse tipo de poder avassalador tão de repente. A feroz batalha continua a escalar, enquanto Lord Gilgran observa tudo em silêncio, com um sorriso sutil em seu rosto. Em voz baixa, o necromante sussurra para seus filhos mostrarem a ele o verdadeiro poder que continuam escondendo dentro de si. Helios permanece completamente confuso, enquanto luta para entender como o chamado pirralho sem mana, de repente atinge o mana nível 4 do nada. Ele então questiona se nosso garoto também recebeu a bênção de Lord Gilgran em algum momento. Essas palavras imediatamente chamam a atenção de Sig, pois isso se torna uma informação totalmente nova para ele. Então, ele pergunta rapidamente o que exatamente significa essa bênção, afinal. Nosso herói pergunta brincando se Helios teve alguém orando por ele durante todo esse tempo, mas o irmão de cabelo verde simplesmente interpreta a resposta como silêncio. Em vez disso, ele assume imediatamente a pior conclusão possível. Ele declara que se recusa a aceitar qualquer realidade em que alguém além dele receba reconhecimento de seu pai. Helios então ajusta sua posição enquanto a aura verde gira ao seu redor.
Sua espada se transforma em uma arma retorcida coberta de vinhas espinhosas. Nosso herói zomba da arma, chamando-a de um monte de tentáculos nojentos e contorcidos, apenas para irritar ainda mais o cara. Hélios imediatamente golpeia sua espada contra o chão. Isso faz as vinhas espinhosas se espalharem de forma selvagem em direção ao nosso garoto de todas as direções. Sig mal consegue desviar da velocidade aterrorizante do ataque no último segundo. Bell rapidamente o avisa, para ficar alerta enquanto ele navega pelas intermináveis armadilhas de vinhas que continuam o cercando por todos os lados. Ele logo percebe que Hélios molda cuidadosamente sua aura para ataques de precisão. Enquanto isso, sua própria aura vaza sem controle por todo o campo de batalha. Nosso herói entende que está queimando sua aura muito rápido, como um amador que deixa todas as torneiras abertas ao mesmo tempo. Uma batalha prolongada o colocaria em uma grande desvantagem. Ele também lamenta o fato de que não pode usar abertamente suas técnicas de espada Kiltia na frente de todos os Gilgrans. Ele finalmente percebe que não deve encarar essa luta de forma tão leve agora. Ele corre em linha reta através das vinhas espinhosas antes de liberar uma técnica que chega perigosamente perto das lendárias artes da espada Kiltia. Sig trata o movimento como uma aposta arriscada. No entanto, bem lá no fundo, ele se pergunta se consegue recriar algo semelhante à técnica da jaula do cão lutador, apenas instintivamente. Hélios nota que os movimentos do herói desaceleram levemente e imediatamente tenta aproveitar a abertura com outro ataque, mas nosso garoto consegue bloquear o golpe no último momento, bem a tempo. Enquanto a poeira se assenta lentamente pelo campo de batalha, Lord Gilgran observa o confronto com visível desapontamento. Isso instantaneamente faz Hélios entrar em pânico por dentro. O irmão de cabelo verde declara em alta voz que ele sozinho merece o direito de receber a bênção do Lord. Ele se recusa absolutamente a deixar que alguém como Sig roube essa posição dele. Nosso garoto responde questionando genuinamente como alguém pode ficar absurdamente obcecado por um lunático como Lord Gilgran. Em primeiro lugar, Elias ruge e lança outro ataque feroz, enquanto declara que esse golpe marcará o fim do herói de uma vez por todas. Mas Sig de repente explode com uma onda avassaladora de aura antes de bloquear o ataque de forma fácil. Nesse momento, ele se lembra de como sempre abordou as batalhas da mesma maneira na sua vida anterior como Cronogias. Não importa quão difíceis as coisas se tornassem, ele sempre forçou seu caminho através de todos os obstáculos. Pequenos aborrecimentos nunca importavam para ele. Enquanto pudesse desferir um golpe decisivo com poder absoluto por trás, um sorriso confiante se espalhava em seu rosto. Ele fez Hélios voar para trás apenas pela força. Tanto o irmão de cabelo verde quanto toda a multidão olhavam em total descrença enquanto a transformação finalmente se completava. Lord Gilgran sorriu com interesse genuíno ao testemunhar a forma final de um guerreiro completamente envolto em chamas de aura ardente. Raios estalavam loucamente ao redor de Sig, praticamente o transformando em um super saiyajin de um mundo de fantasia. Neste ponto, a multidão continuou a observar em silêncio aturdido. Sig declarou calmamente que ele mesmo iria podar cada espinho das patéticas videiras de Hélios antes que essa batalha finalmente chegasse ao fim. Hélios estava chocado com o súbito aumento de força em seu oponente. Nosso rapaz avançou com seu machado de mana. O garoto de cabelo verde mal conseguiu desviar do ataque enquanto tropeçava para trás. A onda de choque do golpe continuou indo em frente e destruiu completamente uma enorme parte da parede da arena. O público ainda estava preso na descrença, se perguntando se este era realmente o mesmo Sieg sem poder de antes. Até Bell parecia completamente aturdida e se perguntava o que havia acontecido com seu jovem mestre. Hélios olhou para a destruição atrás dele e chamou aquilo de uma técnica extremamente pobre. Ele perguntou se nosso herói havia copiado sua habilidade de transformação. Sieg imediatamente disse para ele não se achar tanto, e o chamou de erva daninha super crescida. Isso imediatamente irritou o garoto de cabelo verde. Ele disse que veriam quem ainda estaria rindo no final. Em seguida, ele disparou para a frente a toda velocidade, mas nosso rapaz não parecia nem um pouco tenso. Ele esquivou facilmente de ataque após ataque, frustrando completamente Hélios enquanto nenhum de seus golpes mais acertava. Nosso herói continuou a provocá-lo, dizendo que, assim como ervas daninhas, suas videiras continuavam se espalhando por toda a parte. Isso significava que ele teria que cortá-las pela raiz.
Com isso, ele bateu seu machado diretamente no chão, o que forçou Hélios a recuar alguns passos para trás. O rapaz estava mais ofendido pela péssima técnica de espada sendo usada contra ele, mas então ele de repente ficou em silêncio ao olhar para a sacada. Ele olhou para seu pai e percebeu que Gilgram nem o estava assistindo mais. Ele estava se concentrando totalmente em Sig. Isso devastou completamente o garoto de cabelo verde, enquanto o medo começava a se infiltrar lentamente em seu coração. Hélios ficou em um suor frio e se perguntou se seria abandonado. Seus olhos começaram a lacrimejar, enquanto ele repetidamente murmurava que isso não poderia estar acontecendo. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto ele declarava que deveria ser a criança especial. Ele era o único que Gilgram realmente precisava. Era a única pessoa digna o suficiente para estar ao lado de seu pai. Nosso herói de repente ficou sério ao notar a mudança em seu oponente. Os olhos de Hélios lentamente ficaram negros como carvão, enquanto ele declarava que ele sozinho ficaria ao lado de seu pai para sempre. Isso pegou Sieg de surpresa, enquanto uma energia sombria e ominosa começava a jorrar do corpo de Hélios. Nosso herói se perguntava o que diabos estava acontecendo, enquanto o garoto de cabelo verde continuava esbravejando sobre ser o escolhido. Marcas roxas começaram a se espalhar pelo corpo de Hélios, e Sig finalmente percebeu que isso deveria ser a bênção de que todos falavam anteriormente. O garoto de cabelo verde gritou o nome de seu pai antes de soltar um grito alto. Um sorriso louco se estendeu em seu rosto enquanto Hélios declarava que mataria Sieg ali e agora. Ele imediatamente se lançou para frente e os dois colidiram armas mais uma vez. Nosso herói conseguiu bloquear o golpe, mas dessa vez ele estava realmente lutando para manter sua posição. Ele se disse que aquela quantidade de poder era completamente anormal para alguém como Hélios. Primeiro, houve aquela besta mutante de grau A durante o exame de entrada, e agora Gilgram de alguma forma estava modificando humanos também. Enquanto isso, o necromante sorria calmamente ao assistir seus dois filhos lutarem com toda a força. Sieg chamou Hélios de patético e o provocou, dizendo que ele estava sendo tratado como um completo idiota. O garoto de cabelo verde instantaneamente negou a acusação e insistiu que Gilgram o valorizava mais do que qualquer outra pessoa. No entanto, nosso herói lhe disse que isso não era verdade. Hélios poderia ter alcançado esse nível de força totalmente por conta própria. Ele tinha o talento para se tornar um verdadeiro e honrado espadachim, mas em vez disso, arruinou tudo ao se corromper com poder falso. Isso finalmente fez o garoto de cabelo verde perder completamente a razão enquanto ele gritava para Sig calar a boca. No entanto, nosso rapaz lembrou friamente que iria tirar a rosa branca junto com cada espinho preso a ela. Com essas palavras, Sig de repente cortou Hélios ao meio, deixando toda a arena em completo choque. Ele olhou para trás, para o garoto de cabelo verde derrotado. Nosso herói diz a ele para se consertar primeiro. Depois ele pode tentar novamente. Enquanto ela lentamente guarda sua espada, a multidão luta para acreditar no que acaba de testemunhar. O chamado menino Mona Lisa sobrepuja completamente o prodígio Hélios diante de todos. Enquanto isso, Lord Gilgram recebe uma visita do mordomo. O mordomo elogia respeitosamente o jovem Lorde por sua performance e serviço notáveis. Lord Gilgram se vira para olhar Sieg uma última vez. Nosso herói pensa, silenciosamente consigo mesmo, que da próxima vez que se encontrarem, ele definitivamente vai derrubar o velho necromante de uma vez por todas. Lord Gilgram eventualmente se afasta do Coliseu sem mais palavras. Nosso garoto se aproxima lentamente do corpo de seu irmão caído. Em vez disso, ele se inclina ao lado de Hélios e remove o distintivo de passagem dele como prova de sua própria dignidade e vitória. Sieg se afasta enquanto Hélios permanece colapsado no chão e continua a sangrar pesadamente. Derrotado, Hélios sussurra fraco o nome de seu pai. Nosso herói se vira de volta por um momento e diz a ele para viver sua própria vida em vez de perseguir a sombra de outra pessoa para sempre. Foi então que o mordomo se aproxima do vencedor mais uma vez. Ele o parabeniza formalmente por sua admissão nas fileiras inferiores. Ele acrescenta que explicará pessoalmente todos os detalhes sobre suas futuras obrigações mais tarde. O mordomo aconselha-o a se concentrar na recuperação por enquanto. No entanto, nosso herói casualmente diz ao velho para cuidar de seus próprios negócios.
Logo após essa resposta, outra onda de dor excruciante de repente invade seu corpo mais uma vez. Sig rapidamente percebe que realmente não há como evitar a reação causada pelo consumo excessivo de mana. O mordomo observa-o calmamente, com grande interesse do lado. Nosso garoto eventualmente perde a força e desaba para frente, mas Belly rapidamente o captura em seus braços com visível orgulho. Ela o acolhe calorosamente antes que o jovem mestre finalmente desmaie completamente. 3 dias após o duelo, durante uma tarde sombria e chuvosa, Sig aparece dentro da enorme biblioteca. Ele busca entre incontáveis livros e manuscritos antigos na esperança de descobrir alguma pista sobre o segredo por trás do poder aterrorizante de Lord Gilgran. Ele aceita que, se realmente deseja expor o mistério que cerca o necromante, primeiro precisará afiar suas próprias presas adequadamente. Embora finalmente chegue à linha de partida após todo esse tempo, ele ainda não tem ideia de onde deve dar o primeiro passo a partir daqui. Enquanto nosso herói continua a buscar nos arquivos, um grupo de provocadores se aproxima repentinamente dele. Eles zombam dele por estar sentado sozinho e estudando como um nerd solitário. Sig pergunta a eles o que exatamente querem dele. Os caras explicam que ouviram que ele de alguma forma aprendeu mana e derrotou Helios apenas por pura sorte. Um deles acrescenta arrogante que eles vieram apenas para ver como o famoso menino milagre se parece pessoalmente. Nosso herói solta um suspiro cansado e comenta que uma luta de 3 contra 1 soa bastante injusta. Ele se pergunta por que essa família continua a produzir tantos completos idiotas. O bandido solta uma gargalhada e declara orgulhosamente que se conseguirem derrotar o cara que derrotou Helios, a reputação deles vai subir instantaneamente. O grupo libera sua aura e grita para Sig morrer. Mas antes que algum deles consiga dar um passo à frente, nosso garoto de repente avança em direção a eles em seu estado normal. Um soco brutal no estômago atinge instantaneamente e torce o rosto do bandido de tal forma que o pobre rapaz provavelmente começa a ver seus ancestrais fazendo uma reclamação em tempo real. Um único golpe faz com que todos eles ofeguem desesperadamente por ar, enquanto espuma escorre de suas bocas. Mesmo nesse estado miserável, eles ainda admitem que o cara realmente é absurdamente forte. Sieg simplesmente se queixa de que eles são fracos demais para seus padrões. Ele diz que não tem tempo a perder com esse tipo de bobagem. Ele se prepara mentalmente para a verdadeira batalha que ainda aguarda à frente. Diz aos idiotas para limparem a bagunça que causaram e acrescenta casualmente que talvez os perdoe se realmente conseguirem fazer isso direito. Nesse momento, Belly irrompe de repente na biblioteca. Ela anuncia que tem procurado em todos os lugares pelo jovem mestre. Sieg imediatamente tenta dispensá-la por hábito antes de se desculpar awkwardly um segundo depois. Belle explica que Lord Gilgran o convocou oficialmente porque o Lord deseja entregar um decreto pessoalmente. Ela o apressa a dirigir-se imediatamente para os aposentos do Lord, o que imediatamente captura toda a atenção de nosso herói. Sieg pensa que já esperou tempo suficiente por uma oportunidade como essa. Ele caminha confiantemente em direção aos aposentos de Lord Gilgran na esperança de finalmente se aproximar do velho necromante. Uma vez lá, ele descobre Golika ao lado de vários outros irmãos que imediatamente começam a zombar dele por chegar atrasado. Eles afirmam zombeteiramente que ele só entrou nas fileiras inferiores através de trapaça. Nosso herói nem se dá ao trabalho de responder às acusações infantis. Os irmãos reclamam que ele os ignorou. Sieg passa casualmente por todos os 3. Então, o terceiro irmão de repente chama sua atenção. Por algum motivo, ele percebe que algo está estranhamente diferente naquele cara. Mas antes que ele possa pensar mais, o mordomo chama seu nome e o elogia pela excelente performance exibida durante o duelo no outro dia. Sem perder mais um segundo, o mordomo anuncia que agora carrega uma ordem direta do próprio Lord Gilgran. Sig decide ouvir por enquanto. O decreto ordena que ele viaje 20 Orions para o norte e defenda as ruínas da história pelos próximos 6 meses. Sig imediatamente se opõe à decisão e questiona por que, após finalmente chegar às fileiras inferiores, ele ainda não recebe a chance de servir diretamente ao lado de seu pai. O mordomo interrompe calmamente e explica que, embora tal privilégio possa eventualmente acontecer, essa missão ainda é extremamente importante. De qualquer forma, o sangue do herói começa a ferver de raiva. Para ele, essa missão não soa diferente de um exílio absoluto em meio ao nada. Ele começa a pensar que todo o seu trabalho duro irá se desperdiçar se ele sair agora. Mas então, o mordomo acrescenta de repente que um certo ritual ocorrerá nas ruínas da história após o período de 6 meses.
Segundo ele, o ritual existe com o único propósito de tornar o poder já aterrorizante do Lord Gilgran ainda mais absoluto e inquebrável do que antes. Essa informação abala nosso herói até o cerne. Então, o mordomo continua explicando que o próprio Lorde não aparecerá no campo de batalha por pelo menos 6 meses inteiros. Durante esse tempo, Sig recebe a responsabilidade de submeter as bestas mágicas ao redor da área e eliminar toda possível ameaça antes do início do ritual. Antes que nosso herói possa reagir completamente, o mordomo apresenta outra condição do Lord Gilgran e declara que, se Sig tiver sucesso nesta missão, ele receberá uma promoção para um posto muito mais alto, mais próximo do próprio Lorde. Sieg pensa silenciosamente em tudo por um momento, enquanto o mordomo informa que a unidade intermediária já chegou às ruínas antes do prazo. Isso significa que ele deve ajudá-los imediatamente após a partida. Depois de considerar cuidadosamente a situação e perceber que os termos não interferem em sua verdadeira missão, nosso herói finalmente toma uma decisão e aceita a tarefa sem mais resistência. Enquanto isso, a cena muda para uma carruagem atravessando as terras geladas. O cocheiro para os cavalos e diz aos passageiros que este é o mais longe que ele pode ir. Belle salta da carruagem e instantaneamente se anima com o frio extremo da temperatura. Sieg ajusta seu casaco e pergunta por que a empregada teve que vir com ele até aqui. No entanto, ela se ofende e diz que é seu dever como criada servir seu mestre até o fim. O cocheiro então se despede e avisa os dois que as ruínas da história estão logo à frente. Ele os adverte para tomarem cuidado enquanto Belle agradece feliz pela condução. Olhando adiante para a paisagem nevada, ela imediatamente começa a falar sobre como a neve é linda, já que esta é a primeira vez que ela a vê na vida real. A criada de repente se preocupa ao ver que sua respiração se transforma em fumaça e se pergunta se pegou alguma doença estranha. Enquanto isso, Sig está mais focado nas ruínas. Ele observa o prédio ominoso de pé à distância, como se fosse uma sede de vilão abandonada. Belle diz a ele que deveriam começar a se mover agora, enquanto a carruagem se afasta pela mesma rota que veio. Depois disso, os dois continuam avançando pelas grossas camadas de neve, com Sig liderando o caminho à frente. Belle eventualmente para por um momento apenas para recuperar o fôlego. Nosso herói pergunta se ela está bem e começa a provocar, se perguntando o que aconteceu com todo aquele entusiasmo de antes. Ela admite que não esperava que andar na neve fosse tão difícil. No entanto, Sig diz a ela para controlar a respiração corretamente. Caso contrário, seus pulmões serão danificados pelo frio. Avistando uma caverna à frente, nosso garoto decide que é hora de descansar ali por essa noite. Um tempo depois, Belle senta-se em frente a uma grande fogueira, se aquecendo como um frango congelado tirado diretamente do freezer. Nosso herói a adverte de que a mãe natureza é absolutamente implacável. Então, ela nunca deve baixar a guarda. A criada de repente fica suspeita e aponta que, tecnicamente, essa deve ser a primeira vez de Sig na neve também. Ele finge concordar que é, mas por dentro, se lembra de que na verdade é sua 12ª vez. Ele então começa a procurar nas malas de Belle e se surpreende ao perceber que estão quase totalmente recheadas com suas próprias roupas. Belle imediatamente fica constrangida, mas Sig a interrompe antes que ela possa explicar qualquer coisa. Ao jogar uma de suas jaquetas em seu rosto, ele a tranquiliza, dizendo que está perfeitamente bem. Em vez disso, ele lhe diz para se manter aquecida e dormir um pouco. Eles vão começar a caminhar novamente cedo pela manhã. Belle começa a rir como uma garotinha e abraça a jaqueta perto do rosto. Enquanto isso, longe à distância, várias figuras encapuzadas observam nosso herói nas sombras. A criada continua dormindo profundamente dentro de seu saco de dormir, enquanto Sig vigia em silêncio perto da entrada da caverna. Belle ainda não sabe, mas esta terra desolada está cheia de bestas mágicas perigosas. Também é o lar do infame clã Gruzik. O clã é composto inteiramente por lutadores impiedosos que consideram esse inferno gelado como sua casa. Eles geralmente estão envolvidos em comércio ilegal de armas, além do tradicional sequestro e tráfico. Sua reputação selvagem os tornou infames em todo o submundo. Sig nunca se esqueceu das máscaras horripilantes que aqueles lunáticos costumavam usar. Ele se lembra que sua missão atual deveria ser eliminar bestas perigosas e outros elementos hostis na região. De repente, finalmente
repente faz sentido em sua cabeça o que essa descrição de missão realmente significava. Voltando à realidade, nosso herói imediatamente se torna alerta ao notar movimento à distância. Ele vê um objeto brilhante piscando e mal desvia da flecha que teria cortado sua cabeça. Estudando-o cuidadosamente, percebe que é uma flecha infundida com mana, o que imediatamente descarta as bestas mágicas como os atacantes. Enrolando sua capa firmemente ao redor de si, ele corre para fora justo quando mais flechas começam a cair sobre ele. Sieg usa a capa como um escudo, enquanto as figuras à distância lentamente começam a cercar a caverna. Ele percebe rapidamente que esse grupo é composto por lutadores experientes, pelo nível de coordenação em seus ataques. No entanto, nada disso o perturba nem um pouco. Ele agarra sua espada e avança em direção a eles. Usando sua habilidade de relâmpago, nosso garoto corta os atacantes um após o outro, até parar bem diante do último sobrevivente. O cara encapuzado começa a suar enquanto encara a espada apontada diretamente para sua garganta. Ele instantaneamente se rende, mas Sig ainda se recusa a baixar a guarda. Nosso herói pensa que eles não são membros do clã Gruzik, já que nenhum deles está usando aquelas máscaras assustadoras. Ele imediatamente pede uma explicação. O cara aterrorizado sorri nervosamente antes de revelar lentamente o emblema em seu peito. Ele explica rapidamente que, na verdade, é da mesma unidade que Sieg e afirma que tudo isso foi apenas uma brincadeira amigável para o novo recruta. Isso pega nosso garoto de surpresa. Justo então, uma voz repentinamente chama de trás dele, impressionada que o novo cara não é um completo inútil. A voz pertence a uma mulher de cabelos azuis praticamente nua, montando um cavalo negro. Ela pede desculpas pela recepção rude de seus subordinados e se apresenta como Capitã Perry, a nova capitã e dona de Sieg. Ouvir a mulher quase nua insultá-lo assim faz com que ele a desanime desde o início. A capitã provoca-o novamente e ordena que ele lembre que seu lugar é no esgoto. Quando ele a chama de arrogante, ela ri do fato de que seu precioso irmãozinho perdeu para um vagabundo. Sieg fica surpreso quando ela revela que é a irmã mais velha de Helios. Ele tenta provocá-la sobre vir se vingar, mas a capitã deixa claro que não está nem aí que seu irmãozinho perdeu. Ela segue o lema da família Gilgran: poder é justiça e fraqueza é um pecado. Após a troca de farpas, eles vão buscar Bel. Assim que sua criada vê dois estranhos agachados sobre ela enquanto dorme, ela quase desmaia. O capanga da Lady Perry informa que o idiota realmente trouxe sua criada para a missão. Meu amigo jura que ela se impôs para ir. Enquanto Bel está confusa sobre por que a Lady Perry está ali no meio do nada, os dois a acompanham de volta para as ruínas de História. No caminho, Bel pergunta o que aconteceu enquanto ela dormia. Então ele explica que essa capitã de médio escalão estava aparentemente procurando por ele para arrastá-lo até as ruínas. Curiosa, Bel pergunta à capitã se ela não está congelando enquanto quase não usa roupas. Logo então, tanto a capitã quanto Sieg de repente sentem algo se aproximando do nada. O chão sob eles se rompe e divide o grupo em dois lados. Surge uma enorme serpente de escamas escuras, com mandíbulas grandes o suficiente para engolir toda a família Gilgrana em uma mordida. A mandíbula de Bel cai ao chão enquanto nosso garoto instantaneamente ativa o modo de combate. Interessada em ver as habilidades do cara que humilhou seu irmão, a capitã diz com orgulho para ele mostrar do que é capaz. Não muito contente, ele pergunta por que ele deveria ouvir uma prostituta quase despida. Ela o lembra que é sua superior na unidade e decide se ele fica ou é expulso. Nosso protagonista não tem escolha a não ser lutar. A cobra de escamas escuras desliza em direção a eles. Ele diz a ela para manter os olhos abertos. Ele está prestes a fazer um show. A serpente de escamas escuras se volta para ele novamente e ataca de baixo. Sua cauda é direcionada diretamente para ele. Sig luta para encontrar uma abertura. Isso também não ajuda que a capitã continue provocando-o, chamando-o de todo latido e sem mordida. Irritado com seu falatório incessante, ele grita para ela se afastar e aprender algo. Estando bem em frente à serpente, ele saca sua espada e a ataca de frente. Com um movimento suave, seu golpe corta o corpo massivo da criatura. Ele sorri orgulhosamente com o que parece ser uma vitória fácil. No entanto, esse sorriso desaparece quando ele percebe que não deixou nenhum arranhão nas escamas. A Lady Captain informa que a armadura da serpente de escamas escuras é mais dura que titânio.
Seus fracos golpes com a espada não estão nem perto de serem fortes o suficiente para cortá-la adequadamente. Agora, ela quer ver o que o falador fracote planeja fazer a seguir. Depois de agradecer a ela pela palestra completamente inútil, nosso garoto muda sua estratégia. Com Mana aprimorando tanto seu corpo quanto sua espada, ele avança em direção à cobra que abusa de esteroides mais uma vez. A capitã fica sem palavras de choque ao ver quão densamente ele pode concentrar sua mana. Somente espadachins avançados podem comprimi-la, tanto para obter imenso poder com consumo mínimo. Ele sorri ao perceber que não recebeu o título de exceção especial à toa. Em poucos momentos, Sig corta precisamente vários pontos onde as escamas da serpente são mais finas. Mesmo assim, ele ainda carece da força bruta necessária para causar dano fatal e dominá-la. Ela o observa permanecer calmo, enquanto provoca a serpente meio cega e a atrai diretamente para sua posição. Impressionada e irritada com sua estratégia descarada, ela se prepara para lutar. Os dois pulam de lado enquanto a serpente avança. Lady Perry crava sua lança fundo em seu corpo com um sorriso travesso. Nosso garoto agradece a ela pela assistência conveniente. Depois disso, ele libera sua aura e transforma sua espada em um machado para desferir o golpe final. A pobre serpente solta um grito de morte, enquanto seu machado decapita brutalmente seu corpo de escamas grossas como manteiga sob uma faca vermelha. Após a batalha, Belle corre em sua direção, preocupada sobre se ele está machucado. Ele diz a ela que a única perda foi seu casaco. Então, é uma boa coisa que ela trouxe roupas extras com ela. Por outro lado, Lady Perry admite de má vontade que ele não é totalmente inútil, afinal. Nosso garoto se vira para ela com um sorriso convencido e diz a Sonderai para apenas admitir que ela ficou impressionada com suas habilidades. A capitã, também sem dinheiro para comprar roupas, responde que ele deve seguir quieto e encontrar seu esquadrão. Ela planeja trabalhar com ele como se fosse um trabalhador de oficina mal pago. Nosso santo da espada lembra de uma velha memória. Hannah percebeu que ele não estava agindo como de costume e perguntou o que o incomodava. Bro admitiu que estava triste porque seu hálito não estava formando nuvens fofas no ar frio. Ele também menciona que é estranho que ainda esteja congelante mesmo depois que a nevasca parou. Hannah apontou a evidente realidade de que estavam em pé na montanha mais alta do continente. Ela se orgulhou de seu conhecimento, explicando que o ar nas altas montanhas é seco demais para que seu hálito forme neblina. Seu conhecimento impressionou seu cérebro de homem das cavernas. Então ele a elogiou, mas ela humildemente respondeu que lê muitos livros. Seu ego ficou destruído quando ela disse que aqueles livros estavam literalmente na sua estante. Recusando-se a deixar seu ego sofrer danos fatais, Bro afirmou que era o especialista em combate, então deixava as coisas nerds para ela. Sua esposa simplesmente sorriu e respondeu que o conhecimento pode ser às vezes mais afiado que qualquer espada. A última coisa em sua memória é seu sorriso caloroso e amoroso. De volta ao presente, todos no esquadrão estão mais quietos do que antes. Belle acha isso estranho e pergunta se há um motivo para o silêncio sombrio. Ele se vira para ela e lembra brutalmente que não estão exatamente aproveitando um piquenique na tundra. Belle aponta que o silêncio faz o tempo parecer mais lento. Ela também sente que está mais frio do que ontem, e seu hálito finalmente está formando nuvens fofas. Lembrando-se da explicação de Hannah, ele a educa que o ar mais frio está fazendo o calor escapar mais rápido para o céu. Isso ainda não significa que o tempo em si desacelera nesse bioma mortal. Belle acaba ficando fascinada e aterrorizada pelo ambiente nevado. De repente, ela pergunta quando ele se tornou tão estranhamente conhecedor sobre coisas da Terra. Enquanto revive suas memórias, Sig acidentalmente solta o nome de Hannah e diz que ela costumava ensiná-lo sobre essas coisas. Quando Belle pergunta quem é Hannah, ele percebe que cometeu um erro. Cansada da sessão de falatório de Belle, Lady Perry intervém e diz a ela para discutir algo realmente útil em vez disso. Ela pergunta a Belle o que ela sabe sobre o clã Gruzik. Belle explica que ouviu que eles são um sindicato underground implacável. Este sindicato está executando operações ilegais em todas as nações. O capitão revela que essas montanhas nevadas eram o território do clã Gruzit há muito tempo. Há uma grande chance de que eles estejam sendo observados enquanto falam. Belle começa a tremer ao pensar nisso. Ela também ouviu rumores de que o clã trafica mulheres e crianças.
Confiante, a capitã acredita que não serão o alvo. Veja, o clã está atualmente atrás de um tesouro secreto escondido no rio Snake, a espada Chronogeas. Ouvir esse nome imediatamente aciona alarmes na cabeça de Sig. A espada gêmea da lâmina do Santo da Espada foi rumorada como perdida no rio durante a Grande Guerra. Bel acha o nome estranhamente familiar. A capitã confirma que pertenceu ao Santo da Espada. Seu senhor Gilgran derrotou o poderoso senhor deles. Eliminou tanto o Santo da Espada do Império Kiltia, quanto o Sábio do Reino Mágico. Ela admite que adoraria colocar as mãos em um tesouro famoso o suficiente para acabar nos livros de história. Se conseguissem encontrá-lo, é exatamente por isso que ela não deixará o clã Gruzik pegá-lo primeiro. Ouvir isso deixa Sig tão irritado que seu punho cerrado atravessa seu saco de água. A capitã comenta casualmente que adoraria ver quão forte aquele Santo da Espada realmente era com seus próprios olhos. Sir Bald Knight revela que já passaram um ano inteiro procurando a arma lendária. Infelizmente, a única pista que encontraram foi uma enigma criptográfica sobre sua localização. Por causa disso, o cara diz que apostaria seu bigode peludo que a lâmina da história de fadas não está aqui. Sieg, no entanto, pensa de maneira muito diferente. Ele finalmente percebe que a estranha sensação que o seguia ao longo da jornada estava ligada ao gêmeo de sua espada original. Ele já melhorou seu controle de mana e movimentos dentro deste novo corpo. A única coisa que ainda o impede agora é uma arma capaz de lidar com sua produção adequadamente. No fundo, ele jura que nunca deixará mais ninguém colocar as mãos sujas naquela espada se realmente a encontrarem. Bem naquele momento, o cavalo da capitã de repente para no lugar. Os olhares de todos se fixam na figura estranha que está sozinha no meio do nada. Depois de olhar mais de perto, Lady Perry reconhece imediatamente quem é a figura mascarada. Bel entra em pânico, achando que é o monstro que eslapou sua avó. Nosso jovem mestre ordena que ela relaxe. Parece que o clã Gruzik veio pessoalmente para lhes dar uma recepção calorosa. Não intimidado em enfrentar todo o seu grupo, o guerreiro mascarado sorri amplamente. Em segundos, mais e mais lutadores mascarados aparecem atrás dele. Depois que cercam completamente o grupo, Bel surta, pensando que estão condenados. Com um olhar penetrante oculto atrás da máscara, o líder guerreiro ordena que nosso garoto declare seu nome. Sig está genuinamente divertido ao ver os insetos agindo como se fossem donos da montanha. Com uma voz alta e dominadora, ele declara orgulhosamente que seu nome é Sig. Orgulhoso, convencido como sempre, ele ordena que o líder deles diga tudo o que sabe sobre a grande espada do Santo da Espada. Caso contrário, ele será o próximo na linha. Não impressionado com sua atitude, o guerreiro o avalia com seu olhar afiado. Então, do nada, ele faz um giro de 180 graus e simplesmente se afasta. Nosso garoto grita que fugir é trapaça, mas o guerreiro vai embora sem se importar. Lady Perry diz a ele para parar de desperdiçar seu fôlego com ninguém. Sua atenção está focada nas verdadeiras ameaças, que já parecem prontas para despedaçá-los. Os Gruzik estão sedentos por sangue e claramente não têm intenção de deixar sobreviventes. Em segundos, eles cercam todo o grupo sem deixar uma única abertura para escapar. Vendo aquele nível de coordenação tática, Sig fica genuinamente impressionado. Bel se pergunta nervosamente se seu jovem mestre realmente sairá vivo desta vez. Mas o Bald Knight diz para ela ficar longe e se preocupar consigo mesma primeiro. No momento em que sua capitã ordena ao seu grupo que mostre do que são capazes, os homens instantaneamente se animam. Ao vê-la envolta em uma aura vermelha ardente, Sig percebe que ela realmente vive à altura do título de capitã de classificação intermediária. Logo depois, uma luta brutal até a morte explode no campo de batalha. Um dos arqueiros Gruzik tenta disparar uma flecha em direção à capitã, mas a mulher a desvia com sua espada como se estivesse espantando um mosquito. Vendo-a abrir caminho através de tudo o que jogam nela, até mesmo os Gruzik começam a se perguntar se ela é humana. Nosso garoto a observa de perto durante a batalha e percebe que o controle de mana dela está muito acima do de Helios. Derrotá-la definitivamente não seria fácil, a menos que ele já conhecesse o estilo de luta dela antes. O Bald Knight ri orgulhosamente enquanto elogia a capitã. Seu desempenho nunca falha em viver à altura de sua reputação como a princesa bala de lança da guerra. O grupo de admiradores da capitã
começa a torcer por ela. Sua torcida a anima ainda mais e a torna uma ameaça maior. A adoração deles distrai tanto Sieg que ele não percebe um guerreiro Gruzit atacando-o. Antes que o cara possa acertar o golpe, a capitã esmaga o crânio do pobre infeliz com um chute brutal de suas botas. Os estranhos lá fora provavelmente estão com inveja daquele cara agora. Ela está em cima do guerreiro Gruzik. Ela ordena que os outros parem de olhar e movam suas traseiras preguiçosas. Caso contrário, ela ameaça enfiar sua lança onde o sol não brilha e atear fogo. Enquanto alguns homens ficariam emocionados, Sieg não quer fazer parte disso. Ele decide que é hora de mostrar seu talento. Ele concentra seu mana em uma capa espessa ao redor de seu corpo. Isso deixa Perry surpresa ao perceber que ele pode usar a mesma habilidade que ela. Sua agilidade se torna tão insana que um simples salto o lança para frente como uma bala. O impulso por trás de seu ataque manda o pobre guerreiro Gruzik voando como um pino de boliche. O que a capitã acha ainda mais impressionante é o controle perfeito e a precisão milimétrica por trás disso. Depois de exibir sua própria técnica bem na sua frente, Sieg diz, com um sorriso presunçoso, que gostou. Ele planeja pegá-la emprestada por um tempo. O cavaleiro careca começa a respeitá-lo, enquanto os outros soldados quase perdem a cabeça, vendo outro cara copiar o movimento característico da capitã após um único olhar. Justo quando a capitã começa a ficar irritada com isso, seus homens de repente entram em pânico. Outro enorme grupo de pelo menos 30 guerreiros avança em sua direção a toda velocidade. Isso confirma que o grupo anterior era apenas uma equipe de reconhecimento. Percebendo que as coisas estão ficando feias, nosso garoto recomenda uma retirada tática. A capitã musculosa o chama de mole, porque seu lado ainda não perdeu um único soldado. Ele lembra a Passarinho que sua missão nunca foi lutar contra os Gruzik a princípio. Ele só veio aqui para rastrear uma pista sobre sua grande espada. Ainda esperando que suas palavras de alguma forma cheguem a seu crânio, que é mais duro que o dela, ele avisa que irão jogar vidas fora à toa. Em resposta, a capitã lhe lança um olhar frio e o acusa de esconder seu verdadeiro potencial. Pegos de surpresa pela súbita acusação, ele fica sem palavras. Arya continua explicando que copiar sua técnica exige controle de mana em nível de especialista. Mesmo depois de vê-la usar isso centenas de vezes, nem mesmo seus melhores homens conseguiram imitar corretamente. No entanto, de alguma forma, Sieg conseguiu na primeira tentativa. O controle de mana e os movimentos dele também são muito mais eficientes para a sua idade. Então, ela o provoca dizendo que seus instintos de sobrevivência são surpreendentemente fracos para alguém com tanta habilidade. Sieg fica irritado com a análise dolorosamente precisa dela, mas agora não é hora de discutir. De repente, a capitã fica séria. Ela diz que lidará com ele depois. Por enquanto, ele pode se recostar e aproveitar o show enquanto ela aniquila o inimigo. Confuso com o que ela quer dizer, ele fica atônito enquanto uma aura monstruosa, muito mais poderosa do que antes, explode dela. Sir Bald Knight entra em pânico, percebendo que ela vai ir ainda mais além. Ainda tentando processar o que está acontecendo, Sieg pergunta à mulher enlouquecida que movimento insano ela está prestes a usar. Mas Sir Bald Knight diz aos dois que precisam sair dali imediatamente. Com isso, Lady Perry salta alto no céu e despenca reto para baixo. Todos os guerreiros Gruzik perdem a cabeça enquanto ela desce sobre eles como um meteoro, pronta para esmagá-los contra o gelo. Por um breve momento, Sieg fica impressionado com seu poder absurdo, mas ele percebe que o gelo sob seu pé de repente se quebra. É nesse momento que ele percebe que ela cometeu um erro. Ele grita para a dama parar, porque o chão sob eles é nada mais que gelo fino. Infelizmente, a capitã não pode ouvi-lo sobre seu épico ultimate chamado Martelo Lança do Trovão. Guerreiros Gruzik são lançados para longe como bonecos de pano. Enquanto isso, Lady Perry sorri, orgulhosamente, exibindo a força aterrorizante da família orgulhosa. De repente, sua expressão muda, enquanto a terra abaixo começa a tremer violentamente. Nosso garoto grita que o chão sob eles está prestes a desmoronar. Assim que seu aviso chega aos ouvidos dela, uma fenda gigante rasga o chão congelado sob todos. A capitã caindo assume que é apenas um terremoto, mas Sieg percebe instantaneamente que não é um tremor comum. É uma enorme fenda se abrindo sob eles.
Sir Bald Knight segura Belle antes que ela corra atrás de sua patroa. Sem nada por perto para se agarrar, os dois mergulham direto na gigantesca rachadura de gelo. Confusos e horrorizados, todos acima se perguntam o que acontecerá com a capitã e o jovem mestre depois de cair de uma altura tão ridícula. Mesmo Gojo ficaria frito se caísse em um abismo tão profundo que não conseguem nem ver o fundo. Continuando a cair pela imensa fenda de gelo, nosso garoto chama Perry de tola sem cérebro. O tamanho dos seios dela é maior que seu QI se ela não pensou que isso aconteceria após usar uma habilidade tão destrutiva. A Capitã Feroz rebate que foi a melhor escolha possível. Os dois continuam se atacando verbalmente até perceberem que o fundo está perto. Sieg sente um estranho fluxo de luz indo em direção à enorme caverna. O Capitão Perry diz ao nosso garoto para parar de se distrair com a luz brilhante. Ele precisa se concentrar na aterrissagem, a não ser que queira morrer por causa da queda. Os dois liberam sua força máxima contra o fundo da fenda. Eles trabalham para parar seu movimento depois que a aterrissagem explosiva é bem sucedida. Siege diz que finalmente entende melhor a personalidade dela. Ele afirma que ela é ainda mais masculina que seu irmão. O Capitão Perry responde instantaneamente que ela não é o problema. Os homens hoje em dia apenas reclamam demais. Deixando isso de lado, os dois não têm ideia de como escalar de volta para fora da fenda gelada. Ela sugere que simplesmente escolham uma direção e continuem se movendo. No melhor cenário, podem encontrar um caminho que leva à base da montanha. Já cansada de andar com ele, ela diz que deveriam se separar. Eles sinalizarão um ao outro se qualquer um deles encontrar algo útil. Siege concorda, mas avisa a mulher para se acalmar. Ele pede que ela tente não causar outra avalanche com seus sinais. Depois disso, ele explora as cavernas geladas, cheias de uma arquitetura estranha. Quanto mais ele avança, mais percebe algo esquisito. O gelo cobrindo as paredes é duríssimo, muito diferente do gelo normal. Parece mais com obsidiana. Ele não consegue nem arranhá-lo sem encantar sua espada com mana. Também acha estranho que o rio tortuoso pareça se estender para sempre. As palavras do Capitão Perry sobre o tesouro escondido no rio, que é a grande espada do Santo da Espada, passam por sua mente. No momento em que pensa sobre o objetivo do clã Gruzik, uma lâmina gelada aparece de repente perto de seu pescoço. Incapaz de perceber o guerreiro Gruzik até o último segundo, ele elogia os guerreiros do clã. Eles nunca deixam de impressioná-lo com suas habilidades absurdas. Surpreso ao ouvir um garoto dizer isso, o homem exige sua identidade. Enquanto isso, Sig reconhece rapidamente as habilidades de dedução do guerreiro, que são de nível Sherlock. Ele era parte do grupo que enfrentou anteriormente. Nosso garoto se apresenta como Sig. Ele exige, com orgulho e ousadia, que o Gruzik entregue as informações que deseja. Parece ofendido com a sua atitude. O guerreiro balança sua lâmina ainda mais perto da garganta de Sig. Sua esgrima no estilo água deixa apenas uma névoa gélida ao seu redor. O guerreiro Gruzik informa friamente que seu povo despreza a linha de sangue orgulhosa e imunda. Eles foram responsáveis por pisar na honra de seu clã. Não se incomodando com o pequeno corte em sua bochecha, Sid pergunta que honra eles ainda têm. O cara correu assim que seus amigos foram destruídos. Irritado com a atitude arrogante, o guerreiro deixa claro que odeia aquele olhar presunçoso nos olhos de Sid. Ele presume que a linha de sangue Gilgran também está à procura da espada lendária. Isso significa que até a arma do Santo da Espada é perigosa demais para ficar largada. Completamente confuso, Sig pergunta que besteira o cara está enrolando agora. Um guerreiro perde a paciência e presume que ele está apenas fazendo-se de bobo. Ele declara que um pequeno ato não impedirá o clã Gruzik de atingir seu objetivo. Fitando-o nos olhos, o guerreiro jura que usará a lâmina do Santo da Espada para massacrar Gilgran e aniquilar toda a sua linhagem. Uma poderosa aura explode ao seu redor enquanto se prepara para lutar. Nosso garoto está levemente surpreso que o lunático queira lutar debaixo da terra, onde a caverna inteira pode desabar a qualquer momento. Além disso, parece que os Gruzik realmente acreditam que a grande espada carrega algum poder quebrado capaz de derrubar Gilgran. Como até o clã Gruzik acredita nisso, ele agora está confiante de que a espada tem alguma vantagem sobre o poder misterioso de Gilgran. Ele havia planejado conseguir uma arma mais forte algum dia, mas agora ele absolutamente precisa recuperar sua espada confiável. Sem perder mais palavras, os dois correm diretamente ao encontro do outro. O impacto de suas espadas colidindo cria uma enorme cratera. A princípio, a maneira como os dois lutadores são lançados para trás faz parecer que estão em pé de igualdade. Mas no momento em que Sig colide com ele novamente, ele percebe instantaneamente que esse cara está em um nível muito acima dos outros guerreiros Gruzik.
que enfrentou antes. Uma grande razão para isso é a habilidade absurda do homem com sua espada. Ao mesmo tempo, a postura e o poder de Sig fazem o guerreiro Gruzik perceber que ele não é um simples garoto de uma família orgulhosa. Justo quando a luta está prestes a ficar sério, uma grande fenda de repente divide o chão e estraga o confronto. Enquanto o guerreiro está confuso com o súbito terremoto, nosso garoto reflexivamente pensa que é aquela mulher Muscle Brain enviando outro sinal ridiculamente alto. Logo depois, um dragão de 3 cabeças irrompe debaixo do chão gelado. O guerreiro Gruzik imediatamente o reconhece e o chama de uma besta mágica antiga. Como o cara claramente sabe mais sobre o lagarto do que ele, Sig sugere que eles se unam antes de continuar seu duelo. Afinal, eles não podem exatamente ignorar o lagarto Jumbo aqui, quando ele poderia desabar toda a caverna a qualquer momento. O guerreiro Gruzik entende que não tem escolha e relutantemente concorda. Ainda assim, ele dá um pequeno aviso amigável ao nosso garoto. No momento em que esse monstro cair, ele será o próximo.